Olá, esse é o olha que bacana, esse é o 20º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN, o penúltimo episódio do A Fonte antes do Encontro 300, que a gente fala, do Encontro da DT 300, né, que a gente fala já já. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, tudo bom? Tudo bem, Marcos, e aí, como é que vai? Tudo beleza. Eu tava dando uma espiadinha no Twitter aqui pra ver o que rolou entre ontem e hoje. Eu consegui até ficar um pouco offline no fim de semana, que é sempre bem-vindo, né? Quando dá pra fazer isso. E eu vi um vídeo muito curioso do Tim Cook dando a bandeirada numa corrida. Só que eu não... Parecia que o vídeo estava ao contrário, então de trás pra frente, e em câmera lenta. Porque a movimentação da bandeira, acho que por causa do vento tava estranha. Ele mexeu a bandeira do jeito meio... E eu vi que a galera comentou isso também. O Tim Cook, ele tem algum envolvimento com coisa da Fórmula 1 ou só falaram, escuta, você tá ocupado? Cola aí no domingo. Tá sabendo de alguma coisa? Olha, eu acho que tem a ver com a Apple ter confirmado já que vai produzir filme e documentário sobre Fórmula 1 pro Apple TV Plus. Então deve ter rolado ali alguma graça, né? Falar, vem aqui, Tim Cook. Mas foi engraçado, rendeu muitos memes, a cara de empolgação dele balançando essa bandeira. A galera até brincou também, ó lá, tá, não tá vendendo iPhone, tá tendo que fazer bico de final de semana. Pois é. É engraçado que ele parece que ele não quer estar lá, né? Mas sei lá, ele deve ter aceitado um convite. Não sei que seja uma coisa 100% isso aí, né? Bastidor corporativo. Não, pô, vai lá, vai ser bom pra empresa. Mas acho que ele não queria estar ali, não. É, pela cara, ele preferia estar fazendo outra coisa. Mas teve uma coisa. Eu vi que o Parker Ortolani, que era do 95, né? Agora tá no The Verge. Ele publicou uma imagem que tem lá o Tim Cook que tá com uma cara meio de malvado, e óculos escuros, um fundo meio de Matrix atrás pra galera usar como wallpaper e tudo mais. Mas isso me deu uma ideia aqui, e se é claro que não vai ser isso, tá? Não tô falando que será isso, não é rumor, nada assim. Mas imagina esses óculos que ele tá usando se fosse algo parecido com os óculos que a Apple pode lançar aí no futuro como óculos inteligentes. Que esse é um modelo... Sei lá, eu sei que cada um tem um gosto, mas achei meio feio. Pro cara refinado como o Tim Cook. É bem questionável, né? Já pensou se é um protótipo ali, secreto, ele tá usando na frente de todo mundo? Mas é bem... Esse óculos, ele realmente... Toda a estética dessa cena é muito curiosa. Pois é, né? É sempre... Eu fico desconfortável de falar sobre a aparência das pessoas, exceto quando é, por exemplo... O Mark Zuckerberg surfando com uma máscara branca de protetor solar, porque acho que ele, né? Ele sabia o que ia acontecer. Mas ainda assim, sei lá, é tudo muito curioso, mas tá aí, Tim Cook deu uma bandeirada que, pelo menos pra mim, pareceu de trás pra frente nesse grande prêmio aí dos Estados Unidos. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra quem quiser dar mais piada. Se você não viu, vale a pena dar uma olhadinha na cara do Tim Cook, porque tá bem engraçado. Muito bem, vamos começar com um follow-up aqui em relação à semana passada. Eu queria saber, você comentou que tá com segundas impressões do seu novo iPhone? Teve as primeiras impressões semana passada, agora deu mais um tempinho, né? Pra usar, pra testar. É isso mesmo, agora eu tô com as segundas impressões, então pra quem ouviu o episódio anterior da Fonte já sabe mais ou menos como é que foi a minha primeira experiência com o iPhone 14 Pro Max. E agora, usando já por mais dias, deu pra ter uma ideia melhor de algumas outras coisas. Eu comentei, por exemplo, sobre a bateria, que eu não estava muito satisfeito com a duração, e eu achei que fosse algo que de repente ia melhorar com o tempo, e não melhorou muito não. Eu continuo não tendo uma duração de bateria que chegue perto do que eu tinha com o 13 Pro Max quando eu comprei ele. Eu até tenho as screenshots porque eu fiz review e tudo mais, e eu fiz um teste e desliguei o Always On. Eu tinha comentado que nos meus testes de antes eu tirei o iPhone da tomada por volta do meio-dia, usei normal. Quando chegou meia-noite, eu tava assim com 10% de bateria. Agora, com o Always On desligado, eu cheguei à meia-noite com 30% de bateria. Então, 20% a mais não é tão pouca coisa assim. Dá aí pelo menos mais uma horinha, ou até mais de bateria usando ali no dia a dia. Então, mas ainda assim eu acho que tem alguma coisa errada com o iOS 16, porque eu vi mais gente reclamando de outros modelos do iPhone também, que sentiu que não tá tão legal. A gente até comentou sobre isso, eu cheguei a escrever uma matéria há algumas semanas. Então acho que tá faltando algum ajuste aí ainda que a Apple pode melhorar, porque eu tô sentindo que a duração de bateria do 14 não tá
tão legal assim. Vamos ver se de repente aí com alguma atualização do iOS que tá para sair em breve, a Apple continua lançando a atualização do iOS 16 a rodo, porque tá com bastante coisa aí para corrigir. Mas essa é a experiência que eu tive. O Always On ele tem um impacto considerável, mas tem ainda outras coisas que precisam ser melhoradas. Sei lá, essa geração inteira de sistemas operacionais sofreu bastante nesse ano, né? A gente tem, no caso do iPad, no caso do macOS, né? Cada um com o seu ponto crítico, que a galera veio comentando e reclamando e tentando ajudar a Apple a melhorar a tempo do lançamento, né? No caso do iOS 16, cara, não deu tempo, mas a gente tem lançamento hoje, né? Do iPadOS 16.1, do macOS Ventura também, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, acho que você comentou na semana passada, tem anos que os lançamentos são melhores do que outros, a parte do software já chegar na nossa mão, na versão oficial mesmo, mais redondinho, sem tantos bugs. Teve muito tropeço ao longo desse ciclo inteiro de betas, né? E aí dá para entender, eu acho que a gente comentou sobre isso já, talvez esse seja um dos motivos pelo qual a Apple quis tanto aí, pressionou tanto para fazer a galera voltar a escritórios e fazer trabalho presencial e tudo mais, porque alguns estilos de gerenciamento de projeto dizem que se as pessoas estiverem todas no mesmo ambiente, coisas assim podem não acontecer. Eu não sei se é verdade ou não, afinal, pré-pandemia a gente teve lançamentos também que foram tão bagunçados, não vou falar catastróficos, que já teve catastróficos também, não é o caso esse ano, né? Mas tão bagunçados quanto nesse ano e pré-pandemia, todo mundo lá, e etc, né? Chegar com 30% no final do dia, se for um dia ocupado, um dia, né, que a pessoa, você teve que mexer bastante no telefone e tudo mais, é até ok. Acho que a gente está acostumado a uma situação parecida com essa. Se for um dia tranquilo, o telefone passou o dia inteiro quieto. Chegou no fim do dia com 30%, ainda que 30% seja suficiente, acho que para encerrar o dia, não sei que você vai sair de casa às 11, aí carrega, né? Mas no geral daria, né? Assim, não seria nem suficiente para ligar o modo de economia de energia, lá, o modo da bateria, o modo amarelo lá da bateria. De qualquer forma, para um iPhone 100% novo, tirando aquela parte de processamento do começo, que a gente sabe que acontece, ainda assim acho que eu esperaria mais também, chega pelo menos com uns 40% no finalzinho do dia, sem nada, né, de rolando e tudo mais, se ter visto o vídeo do YouTube, essas coisas, a gente sabe que gasta bateria, 30% acho que tá abaixo aí do que eu teria de expectativa também. Exatamente. Dá pra levar o dia inteiro, mas não tá exatamente assim, durando super bem, aquela bateria incrível. Eu ainda tenho essa impressão de que a do 13 Pro Max estava melhor, mas como eu falei, pode ser algo relacionado ao iOS 16, embora o Always On, novamente, tenha um impacto. Então, se você é uma pessoa que não liga muito ali pro recurso novo, desligar o Always On vai te dar uma horinha extra de bateria. Que já é ok, né? Já que não tá perfeito, se é ok, já tá bom demais, né? Agora, eu quero fazer um outro follow-up aqui de uma coisa que a gente comentou há algumas semanas também sobre os novos iPhones. O Alexandre Fonseca mandou pra mim lá um vídeo no Instagram com um comparativo feito lado a lado mesmo entre o iPhone 13 Pro, o iPhone 14 Pro e a GoPro Hero alguma coisa Black, tá um texto, Hero 11 Black, tava o texto por cima que não conseguia ver. E ele andando de bicicleta e tá lá, ele gravou com cada um dos dispositivos um do lado do outro, que dá pra ter a comparação exata, né, de como é que é eficiente aquele negócio do Action Mode e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição e dá pra ver bem a diferença especialmente no caso do iPhone 13 Pro e no caso do iPhone 14, como do iPhone 14 fica bem estável mesmo e não tem todos aqueles problemas, quer dizer, eles podem até existir, os problemas que eu comentei há algumas semanas sobre dar um crop muito grande na imagem, a parte de exposição também, mas filmando em movimento por fora por fora no ambiente externo, tá mais do que beleza e é bem parecido com até o desempenho ali da GoPro. A GoPro ela tem um ângulo bem mais aberto de visão, mas ainda assim, para um vídeo rápido de dia a dia, de ação, eu tô mais convencido agora de que esse Action Mode aí do iPhone 14 Pro é suficiente pra brincar, pra dar uma zoada aí na rua. Com certeza. Pelos resultados iniciais aí que eu já brinquei com o meu iPhone, ele funciona muito bem. Claro que tem asteriscos, como
você comentou, a qualidade ela não fica tão boa assim porque esse modo ele usa a lente ultra-wide, que é inferior à lente principal, para depois ele fazer o crop e a estabilização digital. Então, você perde assim, um pouco de definição, você perde um pouco de iluminação. Só que para você filmar assim durante o dia, aí você vai fazer um videozinho que você vai postar na internet, sei lá, no Instagram, que já é um negócio que comprime a qualidade, ninguém vai saber de que câmera que você filmou. Cara, é legal, é bacana. Então, tá aí um recurso que eu acho que a Apple acertou em fazer. Esse modo ação, que eles chamam em português, é realmente divertido. Para quem, o exemplo aí da bicicleta mesmo, para quem gosta de filmar esse tipo de coisa, pra quem tá, sei lá, andando ali dentro do carro e quer filmar alguma coisa na janela, e geralmente fica balançando, é muito legal. E é isso, ele funciona. Não é algo assim super perfeito que vai te dar a mesma definição que você tem gravando com a lente principal em 4K, mas principalmente durante o dia você consegue ali um vídeo legal e com uma estabilização muito incrível. Então, nesse aspecto, ponto para Apple. Isso aí, agora um outro aspecto que talvez não tenha um ponto para Apple é o seguinte, na semana passada, o meu irmão, que já tá também com um dos iPhones novos, ele mandou para mim uma foto que ele tirou lá do pôr do sol, que tá super bonito, tem um monte de prédio, então tem... Você pega assim, HDR, né? Então tem a luz bem forte lá no fundo, que é o sol, na parte de cima tem o céu, né? O sol tá laranjão, óbvio, o céu tá azul pra cima, aí embaixo você tem os prédios, aí tá escuro, tem um monte de luz do prédio, dos prédios todos e tudo mais. Aí, tá aqui é a foto do capítulo do episódio, eu vou deixar também aqui na descrição o link pra quem quiser dar mais piada. Aí você olha mais de perto, com mais atenção ali na foto, você vê que o prédio da esquerda, o pós-processamento da imagem comeu as janelas do prédio. Você tem uma fileira de janelas, algumas não estão lá. O iPhone tirou, photoshopou para fora as janelas ali do prédio, o que eu nunca tinha visto esse tipo de problema, nem artefato, sei lá, ele tirou a janela mesmo ali do prédio, uma correção de Photoshop mal feita, assim, né? Tinha aquele Photoshop Disasters, que era um blog que eu achava ótimo quando eu estava na faculdade. Isso seria digno de entrar lá, porque como é que pode esse tipo de coisa acontecer, né? Pois é, agora são os desastres do HDR do iPhone. Mas realmente eu também nunca tinha visto algo assim de chegar a apagar um elemento da foto. Eu já vi coisas como por exemplo, a sombra ficar esquisita, às vezes você dá o zoom, aí você vê que tem a imagem tá meio duplicada, assim, enfim, já vi umas coisas estranhas sobre o HDR, mas apagar principalmente, e dá pra ver bem claro, eu tô olhando pra foto aqui agora, dá pra ver que algumas janelas ficaram bem apagadas, mas você ainda vê um pouquinho delas, mas tem uma ali que desapareceu completamente. E aí a gente volta naquela questão de que o processamento tá fazendo muita força, está processando acho que mais do que deveria, e que acho que está na hora da Apple rever um pouquinho o Smart HDR do iPhone e também de dar a opção para as pessoas que querem desligar o Smart HDR e tirar a foto ali sem todo esse processamento tão exagerado assim. Às vezes já falei, até com o iPhone 14 eu tenho sentido falta disso, de uma opção de tirar fotos naturais. Às vezes é isso que eu quero. Quero tirar a foto do jeito que eu tô vendo ela ali no web câmera, sem esse HDR exagerado, mas esse exemplo do prédio de apagar a janela realmente foi longe. Pois é triste, né? Porque a gente tem um hardware super poderoso, cheio de recurso bacana, mas e a gente já vem falando sobre isso há algumas semanas, uma pressão popular cada vez maior também, eu vejo galera comentar no Twitter, que nunca falou sobre fotografia, por exemplo, no Twitter, falando sobre isso especificamente, então é uma coisa que dá pra ver que tá incomodando mesmo as pessoas e assim, a foto que o meu irmão tirou não é do que ele tava vendo. Você quer capturar um momento que você tá vendo pra poder lembrar depois, poder compartilhar o resultado que tava ali na sua frente da diferente do que você tava vendo, e é uma pena, né? Esse tipo de coisa não deveria... O cancelamento de janela, né? O modo cancelamento de janela do iPhone não deveria acontecer. Cancelamento de janela é uma boa. Realmente, vamos torcer pelo menos para que em alguma futura atualização do iOS eles melhorem esses algoritmos, ou, como eu falei, dê a opção de desligar, pelo menos. Então, se você que está escutando também tirou uma foto que o iPhone tenha feito essa alteração,
não vale jogar no Photoshop e mandar pra gente só pra ver se a gente fala seu nome aqui no episódio. Se você tirar uma foto de verdade, o fone de verdade bagunçou a foto, manda pra gente que a gente pode ou comentar, ou a gente faz alguma coisa com isso. Vai que é útil até pra gente fazer algo e aumentar essa pressão pra cima da Apple, pra ela deixar a gente fotografar o que a gente tá vendo e não o que ela acha que deveria ser a interpretação do que a gente tá vendo. Dá pra rolar um concurso em as piores fotos com Smart HDR do iPhone. Excelente, a gente pensa no nome pra isso e premia no final do ano. Agora vamos lá, seguindo com... Eu fiz um comentário, a gente fez, na verdade, um comentário rápido na semana passada sobre como o metaverso do Facebook é o primeiro grande desafio criativo deles, porque é a primeira vez que eles estão querendo fazer alguma coisa sozinhos, e ainda assim está saindo uma cópia do Second Life do The Sims. De qualquer forma, o Dante lembrou, né, que além do Facebook ser uma cópia de várias outras redes, o Zuck já começou errado, né? O Zuck roubou lá o código das pessoas que tinham contratado ele para fazer, que é o lance todo lá dos gêmeos Winklevoss, que contrataram ele para fazer uma rede social lá para a faculdade, e ele pegou o código, usou o mesmo código e criou o Facebook em cima disso, né? Esse é Tudo bem que a história mais famosa que ficou sobre isso é em cima do livro Accidental Billionaires, e depois o filme The Social Network foi feito em cima do livro, então existem dramatizações aí na situação que nem sempre correspondem à realidade, porque nem sempre a realidade, por mais empolgante que ela seja, rende um filme. Então tem que dar uma ajustada aqui e ali, uma dramatizada aqui e ali, mas quem não tiver tempo de ler o livro, pelo menos vale ver o filme aí, o The Social Network, lá de 2010. Pois é, né? Facebook copiando não é surpresa, já é algo que vem aí desde cedo e, bem notado pelo Dante, é o que eles continuam fazendo. E imagino que vão continuar fazendo no futuro. A gente até comentou sobre agora que a Apple está entrando nesse mercado, está movimentando as outras empresas. Vamos ver qual vai ser o posicionamento do Facebook, se eles vão continuar do jeito que está, ou se eles vão acabar copiando o metaverso da Apple, por exemplo. Acho que tudo pode acontecer nessa altura do Facebook, eu não duvido mais nada. É claro que assim, quando o mercado vem maturando, alguém acha a solução, a resposta. O iPhone é um claro exemplo disso, né? Você tinha um monte de telefone, tinha os BlackBerrys com teclado. Os telefones Android iam sair com teclado, sai o iPhone. A resposta, o gabarito da lição de casa era esse, aí todo mundo passou a copiar e virou a norma de mercado. Teve um problema grande com a Samsung, especialmente no começo, mas a Samsung, depois de um tempo, ela passou a pensar sozinha, ter uma equipe criativa, né? Os telefones, por um tempo, foram feitos no copia e cola, depois por advogados. Qual que é o mais próximo do iPhone que a gente consegue chegar sem ser processado? Aí depois a Samsung passou a ter aparelhos bacanas, ter ideias bacanas, originais, e enfim, né? E o caso do Facebook, ele sim foi construído em cima ali de Friendster e MySpace e tudo mais, e aí agora, né, Snapchat, copiaram agora o BeReal, né? Estão colocando coisa aí igualzinho do BeReal. Não é só o Facebook fazendo isso, o TikTok, por exemplo, no caso do BeReal, lançou um clone, assim, copia e cola igualzinho, interface idêntica, né? É uma vergonha. Mas, ainda assim, no caso específico do metaverso, é ele sozinho querendo, a pressa que ele tá para lançar isso primeiro, só para fazer o first, né? Tipo comentário de blog, numa época que a galera nem lia, só comentava ali first, que eram os penteiros da internet. O Facebook tá um pouco com esse comportamento. A gente aqui, primeiro, vem aqui com a gente, como a gente é criativo, como é incrível, tá gastando uma fábula, tá de certa forma falindo o resto das operações da empresa, estão fechando um monte de projeto aí, tudo apoiado em criador de conteúdo, né? Então, o que eu sempre falo, se você vai depender de dinheiro que vem da sua criação de conteúdo, seja o dono do seu conteúdo, porque depender do YouTube para o seu canal existir, o YouTube numa canetada, numa mudança de regra, pronto, né? Tira aí o seu faturamento, tira o seu ganha-pão. O Facebook acabou de cancelar um monte de projeto tinha cancelado o Facebook Watch, que é o projeto de conteúdo, criação de conteúdo deles, que eles estavam pagando criadores vídeo, né? Para ser uma Netflix deles. Cancelaram agora aquele Facebook Bulletin, acho que chamava também, que era de newsletter, que tinha acabado de lançar, já cancelaram também. Então eles estão investindo muito aí em cima disso, querendo falar que eles são os primeiros, mas não adianta nada ser o primeiro se você fizer errado, né? Então, vamos ver mesmo o que vai pintar aí daqui a 2 anos, ver se o metaverso continua igual que o Facebook diz que é o futuro, ou se mais uma vez ele vai ver a resposta do amiguinho e falar, nossa, é verdade, né? Não é que essa ideia é boa? Fui eu que criei agora ela é minha. Agora fui eu que fiz, né? Então vamos ver. É algo que a gente só vai saber a longo prazo mesmo. Mas, de novo, o Facebook tem essa de estar sempre atento ao que os outros estão fazendo. E então não vai ser uma surpresa se eles baterem o olho em outras soluções e falar, vamos fazer isso aqui.
Mas no momento eles estão gastando horrores com isso mesmo. Já tem várias matérias falando que o Facebook ele tá perdendo dinheiro com isso. É o que eles estão fazendo. Eles estão queimando dinheiro porque os produtos que eles têm ali de metaverso já não são exatamente populares. Não é algo que se tornou ali um sucesso de vendas, né? Eles até lançaram recentemente novos produtos ali do metaverso, que eles têm os óculos e tudo mais, para tentar já chegar nesse mercado antes que a Apple e outras empresas também que vêm trabalhando nisso. Mas, por enquanto, é mais realmente o Facebook gastando dinheiro do que qualquer outra coisa. É isso aí. Tô dando uma espiada aqui nas ações do Facebook. De um ano para cá, eles caíram 60%. Da alta histórica deles, que tinha sido lá em setembro de 2021 até agora, perderam aí 65% de valor de mercado e gastaram, né? Estão com prejuízo de 10 bilhões de dólares aí com as iniciativas todas de metaverso, queimando dinheiro mesmo. E ninguém viu o resultado até agora, e tudo bem que eles podem até estar certos e que a resposta seja essa. Se você for muito cedo o primeiro em qualquer mercado e não tiver mercado para esse futuro que você sabe que vai acontecer, você está ferrado do mesmo jeito, né? Olha o Newton, por exemplo, né? O Newton não é o iPad. A resposta certa era o iPad, não era o Newton. A Apple lançou, perdeu dinheiro, não gastou 10 bilhões de dólares com isso, cancelou o projeto e esperou para lançar direito quando ela podia fazer isso, né? Ela queria ter lançado o iPad, inclusive, antes do iPhone, e não fez isso, né? O iPhone saiu primeiro, porque era o que a tecnologia permitia naquele momento, né? Então você tem vários projetos aí que, se você chegar muito antes do que o mercado estiver disposto a aceitar que essa é a resposta, dá na mesma, ninguém vai comprar do mesmo jeito, né? Pois é, e o Facebook especificamente, como você bem notou aí com as ações, está passando por uns perrengues, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. O Facebook em si, a rede social, já vem perdendo usuário aí a cada trimestre. O Instagram tá sofrendo sim com a ascensão do TikTok e de outras redes sociais, a galera tá mudando. Então, logicamente, eles perdem muito com isso. E também até a questão ali da Apple ter barrado um pouco a publicidade, né? A gente sabe que não barrou totalmente, mas deu uma travada ali na forma como o Facebook coleta dados e usa esses dados para vender publicidade. Então, tudo isso vem afetando bastante a receita da empresa, ao mesmo tempo em que eles estão gastando horrores com o metaverso. Então, o resumo o futuro do Facebook pode ser bem complicado dependendo das decisões que eles continuarem tomando. E essa iniciativa aí, a parte de ultradirecionamento de anúncios, eles falaram, isso vai custar pra gente 10 bilhões de dólares. Então você pega 10 bilhões disso, mais 10 bilhões de prejuízo ali por causa do metaverso, né? Então, se eu fosse investidor, eu não ia estar muito tranquilo pelo que vem pela frente aí. De qualquer forma, chega de Facebook, eles ganharam muito mais tempo que eles merecem aqui no A Fonte. Vamos começar falando sobre uma notícia bem impressionante, acho que inesperada, que pintou na última semana, que é o fato de que a Evans Henke, que é a sucessora do Steve Jobs, do Johnny Ive, pediu demissão. Ela vai sair da Apple, ficar os próximos 6 meses aí, enquanto a Apple vê o que ela faz para cobrir esse buraco que vai ficar na parte de liderança de engenharia de hardware, mas a Evans Henke, 3 anos depois de ter assumido o cargo do Johnny Ive, tá saindo. Curioso, né? Impressionante. Bem curioso, um tanto estranho, né? A gente até chegou a comentar sobre a Evans Henke em alguns episódios, quando a gente falou sobre o livro do Johnny Ive. Teve aquela questão também do próprio Johnny ter cortado de vez a relação ali com a Apple. Cortou entre as que depois ele voltou lá com alguma coisa do Apple TV Plus, sei lá, mas... mas enfim, a gente chegou a falar da Evans Henke. E ela era ali um grande nome depois do Johnny Ive, porque quando ele saiu, a Evans Henke assumiu o design industrial da Apple e o Alan Dye ficou com a parte ali mais de interfaces. E os dois eram ali discípulos de Ive, né? Eles estavam na Apple também há muito tempo, então, de certa forma, pessoas que ainda tinham um pouquinho do Ive dentro deles. E agora a gente perde mais uma pessoa importante ali dentro da Apple. E o que chama mais atenção ainda é justamente por ser, né, uma pessoa de alto escalão e por ser do time de design que já vem passando aí por umas controvérsias desde que o Johnny Ive saiu. A gente já viu que muita coisa mudou aí nos produtos da Apple desde quando isso aconteceu.
E agora a gente não sabe ao certo o que levou a Evan Zenke a deixar a Apple, né? Eles só soltaram aquela nota agradecendo ela e tudo mais pelas décadas de experiência, mas ninguém sabe se rolou algum desentendimento, se ela só cansou mesmo de trabalhar ali, se de repente ela vai trabalhar com o Johnny Ive na empresa dele, o que eu não duvido. Mas tá aí, mais uma pessoa importante dentro da Apple e, de novo, chama mais atenção ainda por ser do time de design, especificamente, que tá saindo da empresa. Como o Marcos falou, ela vai sair nos próximos 6 meses, então ela ainda vai ficar um tempinho lá. Provavelmente até eles encontrarem algum substituto, porque ainda não tem um nome oficial para isso. E, ao mesmo tempo, o Alan Dye, por enquanto, continua sendo ali o chefe de interfaces da Apple. Né? Essa hipótese que você levantou era uma que eu ia trazer mesmo. Já pensou se, passado o período de esses 6 meses aí, que ela não falou pra onde ela vai, né? Já pensou se ela vai lá trabalhar na Love From? De volta ali com o Ive, que foi como ela passou a última, sei lá, década trabalhando e criou coisas bacanas e deu frutos isso aí, né? Nesses últimos anos, ela fez coisas que foram muito bem recebidas por parte de público e crítica do tipo... devolveu portas aos Macs, né? Agora você não tem que comprar o Mac e depois todo o resto dele pra fora e ficar espetando com dongles, toda a parte de USB-C, a parte de adoção, né? E, enfim, você pega a mudança de teclado, como tá o MacBook Pro hoje, né? O próprio fim ali, aparente pelo menos da Touch Bar. Então, ela reverteu muita coisa que foi decisão que aconteceu enquanto o Johnny Ive estava lá, né? Independente de quem fez a decisão, era com ele que a canetada final era dele. Então, seria muito curioso ela ir pra lá. Eu fico pensando o quanto disso era, sei lá, contratual, há quanto tempo ela já queria ir embora, mas tinha ali um contrato de 3 anos, e assim que venceu esse contrato, porque tudo aconteceu meio ao mesmo tempo, né? O Johnny Ive terminando ali a relação dele profissional com a Apple, ao mesmo tempo quase, né? Quando a gente olhar pra trás, vai ser assim, uma coisa aconteceu, logo depois a Evan Zenke já pediu demissão. Então, eu tô bem curioso sim. E mais curioso ainda para saber quem que vai ser, claro, a pessoa que vai liderar agora a engenharia de hardware da Apple, porque esse é um dos principais empregos na Apple, né? É a apresentação física, a manifestação física de tudo o que a Apple faz, né? Pouca pressão a pessoa tem num cargo desse, né? Imagina. Então, eu não vejo, por exemplo, o Alan Dye assumindo esse papel, né? Acho que a dúvida mais sobre ele é se ele fica também ou se ele vai embora também, né? Existem muitas críticas ao trabalho dele, porque a parte de interface ela poderia estar um pouco mais polida, né? A gente vai falar também sobre isso. Acho que especialmente a gente vai falar aqui sobre o macOS Ventura, mas até agora o legado do Alan Dye nessa passagem dele por esse cargo é de colocar opções atrás de botões de reticências, botões de menu, né? Ele foi escondendo. Se ele fosse lançar um Mac, ia ser só uma gaveta, que você ia ter que abrir para conseguir acessar as coisas todas, né? Então, eu não sei, mas fico bem curioso. O que a Evan Zenke precisou fazer em inglês tem aquela expressão fill the shoes, né? Assim, ela teve que caber num sapato enorme que o Ive tinha deixado lá. Ele passou o quê? Ele ficou na liderança ali de hardware da Apple, ele entrou em 92. E a liderança de hardware mesmo veio, sei lá, alguns anos depois. Então ele passou boa parte aí, de quase 2 décadas fazendo isso, né? Claro que o sucessor disso é tipo suceder Freddie Mercury do Queen. Tá, você não queira ser um cover dele, que não vai dar certo, né? Traga a sua personalidade e faça o seu melhor. Que foi o que a Evan Zenke fez. E fez muito bem. Mas sendo uma aprendiz ainda do Ive, tem muita bagagem dele ali, né? O que é uma coisa positiva, né? Isso se chama cultura de empresa. É bom que a empresa tenha. Mas agora vai ser uma passagem de bastão muito mais curiosa até do que a passagem de bastão para ela, porque ela não tem um peso e um legado do Ive, né? O legado dela ainda é o legado do Ive, né? Exatamente. Porque quando o Ive saiu, o que acho que até a própria Apple tentou mostrar, isso reforçando os nomes que ela tinha escolhido, estamos escolhendo pessoas que trabalharam por anos com Johnny Ive, então uma cultura continua. Agora essas pessoas que trabalharam com Johnny Ive também estão saindo, então fica aquela coisa, volta um pouco aquela incerteza, né? O que está acontecendo com a Apple e quais são os caminhos que ela vai trilhar. A gente, inclusive, daqui a pouco vai falar de iPad. Tem algumas decisões questionáveis sobre os novos iPads em termos de design mesmo. Então, a gente fica nessa dúvida de para que caminho vai o design da Apple.
E, de novo, curioso para saber o que aconteceu com a Evans Henke, se ela só cansou, se ela vai para Love From. Tem várias coisas aí que a gente ainda precisa descobrir sobre essa história que tá meio mal contada ainda. Mas o que uma reportagem da Bloomberg levantou é que um possível candidato para assumir esse cargo é o Richard Howarth, que ele também já é um cara que está lá na Apple há bastante tempo, desde 1996, então é alguém que também trabalhou com o Johnny Ive a vida toda praticamente, que trabalhou ali no desenvolvimento do iMac, do iPhone, do Apple Watch, e ele chegou a liderar a parte de design industrial bem brevemente ali entre 2015 e 2017, que foi aquele ano em que o Ive foi promovido, entre aspas, para não fazer nada dentro da Apple, antes dele sair de fato. Então, esse é um dos nomes que pode vir a assumir, que também daí é um outro nome ligado ao Johnny Ive, mas que, primeiro, já não é mais um nome tão conhecido assim como o da Evans Henke, e segundo, também já é um cara que está na Apple há muitos anos, e para ele sair daqui a pouco eu não duvido nada. Então, vamos ter que esperar esses 6 meses aí em que a Evans Henke ainda estará trabalhando com a Apple, para a gente descobrir quem que a Apple escolheu para substituir como VP de design industrial da empresa. E é importante dizer, então, que foi durante a passagem dele nesse cargo de liderança, ou pelo menos esse vácuo deixado pelo Johnny Ive para passar mais tempo com a família na Inglaterra, que aconteceram essas mudanças todas bastante questionáveis, né, em toda a parte de design da Apple. Então, tem isso, né? Ele assumir essa liderança pode ser aí um risco para quem não gostava de como é que estava toda a parte ali do desenvolvimento, o caminho que os produtos vinham tomando, mas a parte da explicação eu imagino mesmo que seja uma coisa assim. Agora que o Ive não tem mais nenhum tipo de ligação contratual com a Apple, ele pode contratar quem ele quiser, inclusive pessoas da equipe em que ele trabalhava antes, né? Então, tô curioso para quando sair um livro sobre isso aqui há 10 anos, eu vou comprar rapidinho e vou ler, porque eu tô bem curioso. Com certeza. Mas sim, pra gente pular pro próximo, acho que é natural. São pessoas que têm um apego muito grande ao Ive, trabalhando com o cara a vida inteira, então não vai ser uma surpresa pra mim eles escolherem deixar a Apple, por mais, né, grande que seja pro currículo, e por falar, nossa, trabalho na Apple, né, chefe de design da Apple. Pô, vai trabalhar com o Johnny Ive, que também é um cara super renomado e trabalhou junto a vida inteira, então vai ser zero surpresa se ela anunciar daqui a alguns meses que tá indo trabalhar com ele. Né? E um último ponto sobre isso, prometo, é o seguinte, né? E aí eu acho que qualquer pessoa que trabalha em funções criativas vai conseguir se relacionar com isso, que é um ponto que eu sempre também falo no ADT, que é o seguinte: a pessoa criativa, a pessoa que vive de exercitar a criatividade e manifestar isso em produtos e em projetos de design. O que é mais bacana para essa pessoa? Fazer uma coisa nova ou desenhar o iPhone 15, ou o 16, ou o 17, né? Por mais diferente que você queira que seja o iPhone num intervalo de 4 ou 5 anos, no máximo muda o quê? Vira uma Dynamic Island, que é ok, é bacana. É um feito muito mais de software do que de hardware nesse caso, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? O Johnny Ive está fazendo projetos, enfim, tem coisa para carro, o Airbnb é dos clientes, a própria Apple, né, era mais conversinha do que qualquer outra coisa, também aí era uma cliente dele. Netflix, eu acho que também tem coisa com ele, eu não tenho certeza, mas ainda assim são projetos novos, são histórias novas que vai dar para contar. Você vai conseguir fazer uma coisa do zero, começar aí sim, eu acho que um legado de criativo muito maior do que fazer só a próxima versão do MacBook, a próxima versão do iPad, a próxima versão do iPhone. Então, eu acho que é mais sedutora essa ideia de mudança de ares. E uma outra coisa também, na Love From, Johnny Ive e Mark Nilsson são 2 papas do design. Eles têm uma liberdade criativa que nenhum designer na Apple nunca vai ter. Porque quem contrata a Love From para fazer qualquer tipo de projeto de design espera uma coisa conceitual de alto nível, espera uma coisa conceitual que não seja o comum, que seja uma coisa corriqueira ali, assim como é qualquer tipo de boutique de design para qualquer projeto do mundo, seja você uma empresa de carro, seja uma empresa de qualquer tipo de atuação, né? Então, é muito mais criativamente libertador você trabalhar numa empresa dessa do que fazendo o próximo iPad. Então,
E isso pesa muito também para quem não está pensando em construir uma carreira gigantesca dentro da Apple. A pessoa quer trabalhar com o que ela gosta, com o que ela quer e manifestar a criatividade dela do jeito mais livre possível. Nesse caso, a Apple não parece ser a melhor empresa para fazer isso, né? Com certeza. Muito bem, vamos lá. Tinha um monte de outras coisas pra gente falar aqui na pauta, eu vou pular isso tudo, a gente pode falar na semana que vem, talvez daqui a 2 semanas, porque aconteceu nessa última semana também uma coisa muito curiosa que foi, né? A gente gravou na segunda-feira dizendo, o Mark Gurman comentou que vai chegar coisa nova aí nos próximos dias, né? Publicamos o episódio, terça-feira tinha coisas novas que era ali o iPad novo, tinha também a Apple TV nova, 2 iPads novos na verdade, com bastante coisa curiosa que a gente pode comentar. Mas antes de falar sobre isso, eu quero tirar um minuto do episódio para falar sobre o ExpressVPN, que está oferecendo 3 meses de desconto na assinatura do plano anual para quem escuta aqui o A Fonte e quer navegar na internet de um jeito bem mais seguro, bem mais controlado e também talvez conseguir explorar outros catálogos, especialmente para serviços de streaming. A parte de segurança é o seguinte, se você se conecta em Wi-Fi públicos, então num aeroporto, num hotel, num shopping, sei lá, você quase certamente, para não falar certamente asterisco, 99,9% de chance de você ter passado por uma situação em que alguém, de alguma forma, estava bisbilhotando, estava coletando informações sobre o que estava acontecendo com a sua conexão, e isso, claro, é um mercado gigantesco de compartilhamento, mastigação e uso de dados. Alô, Facebook, né? Então, com o ExpressVPN, se você se conectar pelo servidor deles, a sua conexão passa a ser criptografada e ninguém consegue bisbilhotar o que você faz, mesmo se a conexão, se o Wi-Fi não tiver a segurança que ele deveria ter. Então, com o ExpressVPN, você navega de um jeito mais seguro, criptografado, sem perder desempenho de velocidade, o que é uma coisa muito bacana para quem joga, por exemplo, ou para quem vai fazer streaming, coisa assim. O que me leva ao segundo ponto, que é o seguinte: se você se conectar no servidor do ExpressVPN dos Estados Unidos, por exemplo, você consegue acessar, na verdade, a Netflix, consegue acessar a HBO Max e outros serviços de streaming, como se você morasse nos Estados Unidos, o que te abre possibilidades de catálogo que você não tem aqui no Brasil. Já comentei e volto a falar, estou assistindo The West Wing porque eu estou me conectando ao HBO Max usando a ExpressVPN, dizendo que eu venho dos Estados Unidos. Isso abre caminho não só para ver The West Wing, mas um monte de outras séries e filmes que não estão disponíveis aqui no Brasil. Mesma coisa com Netflix, e não é só Estados Unidos. Isso você consegue fazer com os mais de 100 países aí que eles oferecem de serviço, e inclusive o Brasil. Então, se você viajou e quer acessar alguma coisa no Globoplay, por exemplo, que você não consegue acessar lá fora, se você usar a ExpressVPN, você consegue acessar e ver Pantanal, por exemplo, como era aí um papo que eu tive com uma amiga da Larissa dia desses sobre acessar streaming de fora e, enfim, conseguir ver coisa aqui do Brasil. Então, para você assinar com 3 meses de graça, depois ainda por cima de experimentar por 1 mês, sem nem colocar informação de cartão de crédito, só para ver se é para você, se funciona bacana a VPN na sua vida, faz o seguinte, acessa expressvpn.com/afonte. Você vai ter 30 dias para testar e aí sim, para assinar no plano anual, você tem 3 meses de graça só por escutar, mas tem que ser por esse link. Então acessa lá, expressvpn.com/afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do episódio e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN. Vamos lá, não foi evento, não foi press release, a gente viu uns posts aparecerem por aí, inclusive no Night 5 Mac, dizendo, escuta, Apple lançou produtos novos, com direito a um vídeo de coisa de 10 minutos e explicando rapidinho também o que ela estava anunciando, e ela aproveitou para confirmar também, a gente pode começar a falar sobre isso, até para tirar essa parte da frente aqui do assunto, para confirmar que hoje, então dia 24 de outubro, deve ser às 2 da tarde, aqui no horário de Brasília, né, então horário até da publicação aqui também do episódio, vai sair o iPadOS 16.1 e também o macOS Ventura junto do tvOS 16.1, mas esse a gente pode falar numa pincelada só o que vai pintar, mas acho que a gente pode começar falando do macOS Ventura, para depois de entrar em papo de iPad aí. Ele vai chegar agora com as novidades, como por exemplo, que a galera está usando já no Messages, por exemplo, de você editar a mensagem enviada, desenviar mensagem e tudo mais, mas eu acho que o principal diferencial e foco dele, que também é no caso ali do iPad, na verdade, é o lance do Stage Manager, né? Exatamente. O macOS Ventura, ele basicamente traz algumas coisas que a gente também tem no iOS 16 e no iPadOS 16, como o Marcos mencionou, aquela opção de você editar mensagem no iMessage, agora tá no macOS, as abas do Safari ali, que você pode criar agora grupos de abas, isso também chega ao macOS Ventura, opção de você
agendar lembrete de e-mail ou cancelar o envio de e-mail. Enfim, coisas que já estão disponíveis ali nas outras plataformas da Apple e chegam ao macOS Ventura. Fora isso, a grande novidade é o Stage Manager, que é o recurso que a Apple apresentou ali no iPad, mas que também vai chegar ao Mac, então você vai conseguir gerenciar suas janelas de um jeito diferente. É meio que um jeito automático que o macOS cuida do gerenciamento para você. Então você clica numa janela, ela já vai para o centro, aí você tem acesso às janelas ali, às outras coisas que você abriu no menu lateral. Eu tentei passar um dia trabalhando com o Stage Manager ligado e não consegui. Para mim é um modo muito engessado, eu prefiro poder arrastar a janela para o lado que eu quiser, mudar o tamanho dela do jeito que eu quiser. Eu já não me dei muito tão bem assim com o Stage Manager no macOS. Não sei se você chegou a usar, mas eu pelo menos prefiro sim. No iPad eu acho que até faz sentido, porque a gente tem aquela questão da interface touch e tudo mais. Então, você ter ali... E a tela também é menor, então você ter ali já um gerenciamento automático de janelas é até ok. Agora, no Mac, que é um negócio que você trabalha ali o tempo todo com teclado, mouse, eu achei assim desnecessário. O meu Mac ele é velhinho o suficiente para não rodar o Ventura, um MacBook Pro 2015, quero em breve corrigir essa situação, mas para isso tem que assinar muita VPN. Então, galera, vamos lá, expressvpn.com/fonte. Mas tirando essa brincadeira, eu tô me baseando aqui nas impressões da galera que veio mexendo no beta e tudo mais. Minha impressão é exatamente essa, ele faz mais sentido conceitualmente no iPadOS, porque a Apple não quer dar janelas redimensionáveis. Então ela criou um jeito inteligente, entre aspas, de fazer essa administração de múltiplas janelas ao mesmo tempo ali e tudo mais, uma coisa que no macOS existem jeitos mais eficientes, me parece, de fazer essa administração, tipo todos os que já existiram há muito tempo, e todo mundo se dá bem com eles numa boa, né? Por outro lado, você colocando essas coisas no macOS e no iPadOS, você cria uma familiaridade maior, né, com essa funcionalidade e pega feedback, por exemplo, de como é que a galera está usando mais no macOS e adapta isso para o iPadOS, mantendo todas as restrições conceituais que a Apple coloca no iPad, que no fim das contas só seguram ali o software e não deixa a gente usar o hardware como a gente queria. Tirando essa parte, eu acho que é mais por aí mesmo. Uma coisa bacana do macOS Ventura, que acho que não está sendo muito mencionada ainda, mas que a galera vai tirar um proveito bacana disso, é aquele jeito de que usa a câmera do iPhone montada ali no display para filmar a mesa da pessoa. Então o iPhone está de frente para o usuário, mas ainda assim está filmando ali a mesa como se fosse de cima. O que eu não sei você, mas me parece muito uma funcionalidade que seria ótima num headset, por exemplo, para você poder saber como é que estão as pernas da pessoa, repetir isso ali no mundo imersivo e tudo mais. Então tá aí uma possibilidade técnica de uma coisa dessa, mas eu vi o Rambo usando isso, ele fez umas demonstrações rápidas nas gravações ali para quem acompanha ao vivo, o área de transferência já deve ter visto também, e essa funcionalidade, tirando limitações da física, ela é bem impressionante. Isso ficou bem legal mesmo. Ela tem um nome, mas eu não lembro agora o termo que a Apple usa, porém, ele basicamente usa a lente grande angular ali para conseguir pegar parte de baixo da mesa ali de onde você está sentado, e aí de repente você está com algum papel, ou de repente até com o iPad ali escrevendo, você consegue mostrar isso como se você tivesse uma câmera em cima de você, só que na verdade ele está pegando a imagem da lente ultra angular, que pega aquele campo de visão super amplo, e a partir do software que corrige as distorções e tudo mais, ele gera ali uma imagem simulando uma visão de cima. É realmente bem impressionante como eles fizeram isso. E vamos ver agora na prática, com isso chegando para todo mundo, se a galera vai usar. Mas sim, tem alguns usos bem interessantes para esse recurso. E junto com isso vem também a continuidade de câmera, porque não é só a lente grande angular do iPhone, ou de repente dos Macs aí que também tem essa lente que você pode usar, mas com o macOS Ventura você pode ligar ali o seu iPhone no Mac e usar as câmeras do iPhone como webcam. Muita gente reclama da qualidade das webcams dos Macs, que a gente, por exemplo, não tem nenhuma que filme em 4K. São todas HD, Full HD, e agora se você precisar de uma super qualidade para suas videochamadas, ou enfim, até para gravar um vídeo ali usando o Mac para ver o retorno, você pode ligar o seu iPhone totalmente sem fio
e usar as câmeras traseiras dele para você gravar ou usar como webcam. E isso eu já testei, funciona muito bem, é muito impressionante porque quase não existe latência, pelo menos eu não consigo perceber assim, nenhum atraso na imagem. E a qualidade, obviamente, é muito superior à da câmera do MacBook que eu tenho, por exemplo. Que eu tenho o Air M1 e a câmera dele é 720p. Comparado com a do iPhone, então é realmente muito gritante a diferença. E funciona muito bem, é um recurso muito legal, assim como esse... lembrei, acho que é Desk View o nome do recurso que mostra. Então, essa continuidade também funciona muito bem, assim como o Desk View funciona, são recursos que foram muito bem implementados. E para quem realmente vai levar a sério isso de usar o iPhone como webcam ou quer usar o Desk View, a Apple, na verdade não a Apple, mas a Logitech já lançou um acessóriozinho que acho que tá vendendo em parceria com a Apple, tá disponível lá na loja deles, que você coloca ele ali em cima do MacBook, ele tem tipo um clipezinho, e aí o iPhone fica preso já na posição certinha para você se gravar usando a câmera. Então esse sim é um recurso bem legal que a Apple fez muito bem e tá chegando agora com o macOS Ventura para todo mundo. Isso é o modo unboxing, né? Pra você filmar. Modo unboxing, exatamente. Agora, uma coisa que eu nem lembrava que ia acontecer também é que ia pintar hoje, além do lançamento do macOS e do iPadOS, o tvOS 16.1. Tem qualquer coisa relevante que vale a pena de explorar aqui ou passa? A única coisa que muda de verdade acho que 2 pontos. Primeiro, suporte ao Matter, que é aquele novo protocolo de dispositivos de casa inteligente que é suportado pela Apple, Amazon e tudo mais. Então, isso aí tá vindo com o tvOS 16.1. E a segunda coisa é que tem uma nova interface da Siri. Eles aproveitaram essa atualização que não sei por que só veio agora, podia ter vindo no 16.0, mas enfim, ela agora tem ali a mesma interface do iPhone. Antes você usava a Siri na Apple TV, ele pegava ali uma barra na parte de baixo da tela. Agora não, agora ela fica no cantinho inferior e fica uma bolinha ali, igual do iPhone mesmo que você chama, ela fica ali se mexendo, e a resposta ela aparece em uns cardzinhos, igual no iOS mesmo, não ocupa mais a tela toda, é um negócio mais discreto, ficou bonitinho, mas assim, é mais estético do que funcional. A Siri continua sendo a Siri, e ela provavelmente não vai te ajudar quando você precisa, mas agora está mais bonitinha. Lembrando que eu nunca vi a Siri na Apple TV porque a minha conta da App Store é brasileira e a Apple associa uma coisa a outra, então eu sei que ela existe, mas é tipo o pé grande, assim, o Saci Pererê. Dizem que tem. Dizem que tem. Eu não uso quase nunca a Siri na Apple TV, até porque eu aqui tenho conectado com os HomePods, então quando eu preciso pedir para tocar uma música e tudo mais, eu já peço direto no HomePod, eu nem interajo com a interface da Siri na Apple TV. Mas, para quem usa, tá aí. A atualização de hoje, ela traz uma interface mais refinada para Siri. Infelizmente, não melhora o funcionamento dela, mas tá mais bonito. É isso aí. Então, para quem for instalar o macOS e o iPadOS, espere alguns trabalhos que ainda estão em progresso, né? Então, por exemplo, eu sei que foi muito polêmica a nova interface do ajuste do sistema do macOS, porque acho que a Apple refez inteira em SwiftUI, é isso? Essa parte técnica? Isso mesmo. E aí tinha um monte de probleminha ali de interface, que ela veio corrigindo alguns, e parece que está bem melhor ainda do que estava na parte dos betas. Que bom, funcionou. Para que serve os betas, né? E no caso ali do iPadOS, todo o lance de que o Stage Manager também tá em progresso ali, a evolução dele, então vale o quê? Manejar as expectativas sobre isso, né? Exatamente, já tá tudo em progresso, tão em progresso que eles desligaram o suporte de monitor externo no iPad, vai chegar agora o Stage Manager, mas você só vai conseguir usar janelas no próprio iPad. Para quem estava esperando aquela coisa de conectar o iPad no monitor e aí usar o monitor estendido, isso não vai ter agora, deve vir no iPadOS 16.2, que eu acredito que chega um beta ainda esse ano para ser lançado talvez aí no finalzinho de novembro, começo de dezembro. Então a gente ainda deve ter mais uma atualização do iOS, porque a Apple tá a gente até comentou já, a Apple tá nesse ritmo acelerado de tentar corrigir as coisas e entregar aí até o final do ano uma experiência melhor de iOS e iPadOS 16. É isso aí. Então, vamos lá. A Apple publicou aquele vídeo de 10 minutinhos ali, com 3 press releases, né? Apple TV nova, iPad Boy novo e iPad Pro
novo também. No caso da Apple TV, são melhorias de técnicas de hardware, então tem lá o HDR10 Plus, que eu nem sei o que significa, ganhou o chip A15 Bionic, que, enfim, né? Alguém vai tirar mais proveito disso, não sei exatamente como. O que te chamou a atenção dela? Além, isso me chama a atenção. O Siri Remote agora é USB-C, e dependendo do país onde você mora, pode ou não vir um cabo junto na caixa, né? Pois é, vamos começar então aí com as novidades de hardware. Chip A15 realmente não tem muito uso para isso. É claro que a gente poderia falar, a Apple está planejando algo grande para Apple TV com jogos. Não, a gente já viu pelo histórico, a gente sabe que não tem nada com isso, porque essa era a expectativa que eu tinha para o modelo anterior, quando a Apple ia atualizar, ainda tinha os rumores, falava, tá, agora é a hora, a Apple vai colocar um chip potente, vai investir em jogos. Não, era chip A12 do iPhone velho, e acho que a Apple TV é isso. O povo realmente usa para streaming, a Apple perdeu o timing para transformar a Apple TV em um console. E o chip A15 acho que é mais para garantir que a Apple TV vai durar bastante tempo em termos de atualização de software, até porque não é um produto que a Apple costuma atualizar com frequência, então colocando um A15 ela pode largar agora ali por 3 anos sem atualizar o hardware da Apple TV, tanto que a gente ainda tem a primeira Apple TV com tvOS, que é a Apple TV HD, que tem o chip A8, que é o do iPhone 6, e ainda recebe a atualização do tvOS. Então assim, uma Apple TV com A15 vai durar 10 anos. Mas fora isso, HDR10 Plus, para quem que é importante isso? Eu gostei, porque para quem não entende, o HDR10 Plus, em um resumão, é o concorrente do Dolby Vision. É um padrão ali de HDR, o Dolby Vision ele é isso, ele é um padrão de HDR, que ele tem algumas melhorias que o HDR tradicional ele não tem, como por exemplo, picos de brilho maiores, ampla gama de cores, e as TVs da Samsung, por exemplo, elas não suportam Dolby Vision, elas têm HDR10 Plus. Então o que basicamente a Apple está fazendo é suportar mais um padrão de HDR, para, por exemplo, quem tem TV da Samsung, acho que teve Panasonic, que aqui no Brasil acho que nem é tão popular, mas lá fora tem bastante gente que usa. Então, para quem tem esses televisores, agora vai poder tomar proveito de um HDR melhor, assim como tem ali com o Dolby Vision nas TVs compatíveis. Então, é mais nesse sentido essa melhoria. Para mim, eu aqui em casa só tenho TV Samsung, então achei super bem-vindo. Mas o que me chamou a atenção mesmo, quando eu tava vendo o press release, eu lendo, ok, chip novo, HDR Plus, legal. Opa, USB-C? Que história é essa? E é verdade, o novo Siri Remote, ele tem porta USB-C, a gente vem falando já há muito tempo de o fim do Lightning, o Lightning já completou 10 anos, continua aí no iPhone, mas já tem rumor sobre ele ser descontinuado, já tem a União Europeia obrigando, né, a Apple a dar um fim no Lightning, e parece que ela está sinalizando essa transição com o novo Siri Remote, que agora ao invés de você carregar ele com o Lightning, que é o cabo do iPhone, você carrega com o USB-C. Essa mudança é mais do que bem-vinda, acho que agora sim estamos indo na direção certa, unificar tudo, porque com os acessórios também sendo USB-C, você vai poder carregar seu Mac, seu iPad, seus acessórios, seu controle, em breve talvez o mouse, teclado, tudo com um cabo só. Então essa é a direção certa, aí sim. Mas tem um porém, como você notou, na grande parte, na verdade tem um país que continua mandando cabo, porque a Apple tirou o cabo USB-C da caixa do Apple TV. Hoje, se você compra um Apple TV dos modelos anteriores, ele vem com cabo Lightning na caixa para você carregar o seu remote, caso você não tenha um cabo sobrando, enfim. Agora, esse cabo não vem mais, o carregador do controle é vendido separadamente, caso você precise de um. Mas tem um país chamado Brasil em que a Apple não tirou o cabo da caixa, a gente não sabe o motivo, mas eu imagino que tem a ver com os processos, as multas que a Apple está levando por aqui. Ela não mudou isso no iPhone, mas a gente já sabe, a gente tem comentado que a Senacom já até está tentando proibir as vendas de iPhone no Brasil, a Apple está sendo multada por ter tirado o adaptador de tomada da caixa do iPhone. Eles alegam que a empresa faz uma venda casada, que isso atrapalha o usuário, que isso não ajuda em nada no meio ambiente. Enfim, toda aquela história que a gente já conhece.
E parece que, embora a Apple tenha tentado manter a pose de não, a gente está tranquilo com isso, já ganhamos vários processos, ela preferiu não arriscar e vai continuar mandando o carregador do Siri Remote aqui no Brasil. Então, se você comprar uma Apple TV aqui, que custa o dobro do preço de lá fora, você ganha um cabo USB-C, olha só. Tem que ter algum tipo de vantagem, né? Pois é, isso nem VPN ia resolver. Aqui a gente tem vantagem. Você compra o iPhone aqui, ganha gavetinha de chip. Você compra um Apple TV com o dobro do preço, ganha um cabo USB-C. Muito bem. Uma última pergunta sobre a Apple TV. Você acha que o fato dela ter um A15 Bionic tem alguma coisa a ver com o headset? Eu queria acreditar que sim, mas eu acho que foi só a Apple colocando ali o A15. Até porque, pensando agora, faz sentido ser o A15, porque acho que é o chip que a Apple mais está produzindo ultimamente. A gente agora tem iPhone SE com A15, iPhone 13 com A15, iPhone 14 com A15. Então, me parece ser e iPad mini com A15. Então, me parece ser o chip que ela tem ali uma escala enorme o suficiente para jogar em qualquer produto por um preço mais legal de fabricação. Acho que não tem muito a ver assim com um headset. Não, embora, claro, uma Apple TV com um chip mais poderoso, o A15 é a base do M2, com um pouco de menos núcleos, mas é ali a base do M2. Dá para ela explorar bastante isso, seja para jogos ou para interagir com o headset. Tá. E uma segunda última pergunta é a seguinte. Faz tempo eu acho que não existe uma diferenciação tão grande entre produtos, entre funcionalidades de um produto, dependendo da capacidade que você for comprar, né? Porque existem diferenças significativas, eu acho, de capacidade de hardware, do que dá para fazer com a Apple TV, o suporte que ela tem algumas coisas. Inclusive, por exemplo, a Apple TV agora ela tem 64 e 128 GB. A de 128 é a única que tem, por exemplo, Ethernet, né? A de 64 não tem, ela só tem Wi-Fi. Eu não consigo pensar agora em uma diferenciação que não é só por causa do espaço interno, óbvio, né? Porque é o produto mais caro, então a Apple tem um pouco mais de margem ali e consegue colocar coisas a mais. Mas não me lembro, por exemplo, de você comprar, sei lá, é tipo você compra o iPhone de 1 TB, esse tem USB-C, mas o de 104 GB não. 104 GB vai ter só Lightning, sei lá. Então é uma decisão curiosa, eu não vou dizer inédita, porque certamente tem exemplos que ela já fez isso no passado, mas que fazia tempo que eu não vi ela fazer uma diferenciação tão grande de hardware, dependendo do espaço e do preço, no fim das contas, sendo que o produto, a Apple TV, a geração, é a mesma coisa. A Apple TV 4K. É a mesma coisa, é o mesmo produto. Só que não, né? A gente já viu algumas decisões similares da Apple no passado. Acho que dá para usar como exemplo o próprio MacBook Pro, que eles lançaram aquele redesign lá em 2016. E aí, para você ter a Touch Bar, você tinha que comprar o modelo mais caro. Será penalizado com a Touch Bar por ter feito uma compra mais cara. Pois é, né? Você paga mais caro e olha só, castigo do monstro. Você tem que usar a Touch Bar. Mas era ali um caso de diferenciação e hoje acho que o iMac tem isso. Se você compra o de entrada, você pega o teclado que não tem Touch ID e ele tem menos portas USB-C. O modelo mais caro ele já vem com Touch ID e tem mais portas, mas realmente é curioso ver essa diferenciação de hardware no mesmo produto, ainda mais a Apple TV. Eu imagino que foi corte de custo mesmo, claro que a gente fala, nossa, deve custar centavos uma porta Ethernet, mas de centavos em centavos a gente sabe que a Apple economiza e o Tim Cook é mestre nisso, então eles viram ali a oportunidade. Eu acredito que a vasta maioria dos usuários da Apple TV não conectam ela no cabo Ethernet. Eu mesmo uso a minha no Wi-Fi, porque eu uso só para streaming. Então, para streaming, acho que o Wi-Fi atende bem. Não é o que eu uso para jogo. O meu Xbox, por exemplo, eu faço questão de ligar no cabo. Agora, a Apple TV tá no Wi-Fi, tá tudo bem. Acho que grande parte dos usuários também pensa assim. Então, eles falam, por que não tirar a porta Ethernet desse iPad? E aí, se você é uma pessoa que, por exemplo, usa sua Apple TV como hub do HomeKit e você quer ter aquela tecnologia de Thread que melhora ali o funcionamento com dispositivo de casa conectada, aí faz sentido você ligá-la no cabo e aí você precisa comprar um modelo mais caro, que mesmo assim, né, em teoria tá mais barato do que a geração anterior, porque lá fora antes custava
$179 a versão de 32 GB e $199 o modelo mais caro com 64. Agora começa em $129 o de 64 GB e dobra para 128 GB com $149. A Apple deu uma boa cortada nos preços da Apple TV. Acho que isso sim foi uma coisa legal. Acho que a Apple TV é um produto que precisa cair um pouco de preço para competir melhor com outras alternativas. Aqui no Brasil o preço caiu de 2.300 para 1.500, então também foi uma redução bem significativa. E acho que, como eu falei, essa questão da porta Ethernet não vai afetar muita gente. E no geral, considerando aí chip novo, HDR10 Plus essa mudança aí de dobrar armazenamento enquanto o preço também foi reduzido, olha só que coisa, né? A Apple sabe melhorar um produto sem deixar ele mais caro. Aí uma atualização muito bem-vinda da Apple TV para quem gosta, está acostumado a usar, ou para quem estava esperando aí para ter uma primeira Apple TV. Acho que esse é o momento de comprar uma. A estratégia de casa, não só dela, mas de todo o mercado de tecnologia, é muito curioso como ninguém conseguiu achar a solução para fazer sucesso sozinho. Né? Você tem, por exemplo, todo o lance do Matter, que te deu umas pinceladas aqui, que é o mercado inteiro se conversando em cima, claro, do código do HomeKit, mas ainda assim se conversando para todo mundo ter o mesmo padrão, ao invés de cada um querer ter o seu padrão, né? Volta ali ao quadrinho do XKCD. E a Apple, né? HomePod é $99, o pequenininho. Uma coisa que a Apple vende, menos de $100. Isso é raríssimo, né? Apple TV, cortando o preço, ainda é um preço Apple, mas é mais tá na mesma galáxia, pelo menos agora, do que um Chromecast da vida, que é muito mais barato, do que o Amazon Fire TV Stick, tudo muito mais barato, mas ainda assim ela reduziu um pouquinho esse gap para ver se assim consegue trazer ali público. Então ela dá o braço a torcer com a carteira. É uma coisa que em nenhum outro mercado tinha acontecido, a não ser nesse agora da casa, né? HomePod, Apple TV, é preço nesse mercado, não tem jeito. Você pode colocar a função que for, é preço. Na hora de decidir, vou gastar $30 ou 120 pela mesma coisa? Eu vou com $30 é o Netflix Player do mesmo jeito, né? Então... Exatamente, o preço manda muito, principalmente porque para a Apple é um mercado relativamente novo. Quando a gente fala de iPhone, de iPad, a Apple já está consolidada nessas áreas. Se ela aumentar o preço desses produtos, a gente sabe que as pessoas vão continuar comprando. Agora é dispositivo de casa, que a Apple está chegando agora, tem deficiências com Siri, com todas essas coisas que a gente já sabe, não dá para ela cobrar o dobro das concorrentes. Então, ela está tentando reforçar essa estratégia de casa e acho que reduzir os preços é um bom caminho. Então, de novo, essa atualização da Apple TV eu gostei, mas teve mais coisas aí que aí sim foram controversas. É isso aí. Então a Apple, ela anunciou também neste vídeo de 10 minutos e com 3 press releases o iPad boi novo, que é o iPad normal 10, manteve o iPad de 9ª geração na linha, que é uma outra discussão, acho que vai dar frutos aqui, e anunciou também a geração nova do iPad Pro. E, enfim, acho que a gente pode começar falando aqui sobre... Vamos inverter e começar falando sobre o iPad Pro, né? Eu acho que o iPad boi vai dar um pouco mais de discussão aqui. A gente consegue conversar sem a pressa de falar sobre o iPad Pro para poder caber tudo no episódio. Mas vamos lá. iPad Pro tem 2 modelos, né? Como já acontecia, então de 11 e de 12,9 polegadas, basicamente de 13, com um processador M2 e uma função nova para o Apple Pencil, que é a função de... Tô perto, mas não encostei, né? Ele fica ali com o fantasminha do cursor ali mostrando onde você tá, que vai ser muito útil para a criação de conteúdo, como a Apple mostrou por lá. Eu acho que essa, na verdade, mais do que o M2, essa funcionalidade do Apple Pencil foi a que mais me chamou a atenção sobre esse produto. Essas foram as novidades do iPad Pro, inclusive não tem mais nada, é isso mesmo. A gente estava esperando MagSafe e talvez mudar a câmera de lado. Não, a Apple pegou o mesmo iPad, colocou o chip novo, colocou essa função nova do Apple Pencil e, enfim. Vamos lá, então. Essa função aí de hover, que a Apple chama, é realmente bacana, porque para quem acho que trabalha com design, né, com escrita e tudo mais, a Apple usou bastante esse exemplo, você consegue ter ali você vê a pontinha ali, quando você só aproxima o Apple Pencil da tela, você já vê exatamente onde que você vai tocar, e aí, segundo a Apple, isso torna o desenho mais preciso, a escrita mais precisa, para quem usa muito o Apple Pencil.
Essa função ela já existia em alguns concorrentes, acho que o Surface da Microsoft já tinha isso. O próprio Galaxy, os Galaxies com canetinha, com S Pen, eles também têm isso. Eu já testei no S22 Ultra, é bem legal porque realmente você vai encostar ali perto, ele já faz uma bolinha na tela e você sabe exatamente, ok, estou encostando aqui, é aqui que eu vou começar a escrever. Então, é para tornar mais preciso. Para quem usa o Apple Pencil, eu acho que é uma novidade bem-vinda. E é exclusivo dos novos iPad Pro, não funciona nos outros, é realmente um recurso aí que faz parte do iPad Pro M2, e como o nome, que não é esse o nome, mas já sugere, o iPad Pro M2 tem o chip M2, que é o mesmo chip do MacBook Air que a Apple apresentou no meio aí do ano, em junho ali na WWDC, e é o segundo produto da Apple com esse chip. O M2, como a gente já sabe, já está cansado de ler sobre ele, não é exatamente um enorme salto de desempenho perto do M1. Ele tem aí cerca de 35% a mais de desempenho comparado ao M1, que é um salto ok, mas como eu cheguei a comentar numa matéria, comparado aí para vasta maioria das pessoas que vão usar o iPad para escrever, navegar na internet, abrir documento, isso não vai fazer diferença alguma no dia a dia. Sei lá, o app vai abrir 0,5 milissegundos mais rápido. Legal. A diferença notável do M1 pro M2 é a GPU melhor, e isso você só vai perceber editando vídeo, mexendo com arquivos tipo um PSD com várias camadas de alta resolução. Aí sim, a diferença de desempenho deve ser mais notável. Mas fora isso, esse iPad Pro, em geral, é mais uma atualização de rotina. Teve outras melhorias mais discretas, como acho que a Apple colocou o suporte ali ao Wi-Fi 6, que é o padrão mais recente. Eles aumentaram as bandas de 5G nos modelos que tem 5G. Ele agora grava vídeos em ProRes, mas quem que vai gravar vídeo em ProRes com o iPad, né? Fica aí o questionamento. Mas foi uma atualização bem discreta. Como eu falei, a gente estava esperando mais novidades, não teve carregamento por MagSafe como alguns esperavam. Eu particularmente estava torcendo para o modelo de 11 polegadas ganhar aquela tela XDR, que é a tela com brilho maior, mini LED. Não teve, o modelo de 11 continua sendo LCD, mas ficou mais rápido. E a iPad é aquela história que a gente já sabe, tem lá o chip M1, M2, mas a Apple ainda não sabe aproveitar muito bem esse potencial. Tá tentando com o Stage Manager, mas está longe ainda de ter um software no iPad que tome proveito de todo esse poder que o iPad tem. Você pega, por exemplo, ela anunciou junto lá com a Blackmagic que até o DaVinci Resolve vai chegar no iPad, que era um pedido antigo, de uma porcentagem de uma parcela de um grupo de usuários, que é uma coisa super específica, certamente faz falta para alguém, mas é aquela coisa, espero que seja uma coisa de fato útil e poderosa e não o que a gente viu por muito tempo com o Photoshop, por exemplo, que era um Photoshop menos, né? Tinha metade das funcionalidades, ainda assim era uma volta muito maior para fazer uma coisa que em 30 segundos daria para fazer ali e resolver num Photoshop para PC. A própria Blackmagic já listou, eu vou deixar aqui na descrição uma matéria, olha só, do Night 5 Mac, falando sobre as coisas que tem ali, né, que vão chegar nessa versão dele. Ela vai ser compatível com a versão de desktop, vai ter funcionalidades para você resolver uma coisa ou outra meio rápido ali, não vai ser, né, sentar ali na cadeira e com os dedos você editar um vídeo, fazer a correção de cor, né, que é principalmente ali para que serve isso aí e tudo mais. Nesse vídeo que a Apple publicou, mostra lá a pessoa filmando com uma perseguição de carro ali, uma homenagem até ao filme Bullet, que é super bacana, inclusive. É um filme velhinho aí da velha guarda que tem uma perseguição incrível em São Francisco. E, enfim, tem ali a pessoa filmando, né, com apoio, segurando ele ali para fazer a filmagem. Mas a gente sabe que isso é muito mais a Apple posicionando o produto do que, de fato, uma coisa que a galera está usando no dia a dia ali. Você não vê, mesmo em filmes, em coisas de produção de Hollywood, de coisa assim, a galera, de fato, usando isso aí. Por outro lado, o argumento mas isso não é para a galera de Hollywood. É para quem quiser fazer uma produção nível Hollywood, só que gastando muito menos. Tá, ok. Boa sorte, é o que eu digo, né? Porque mesmo assim, né? Você vai usar o DaVinci Resolve com o Stage Manager? Não vai, né? É muito confuso ainda esse tipo A Apple não sabe muito bem o que ela quer, então ela está tentando apelar para todo mundo, o que traz a gente uma conversa que a gente vai ter já
sobre para quem que é cada iPad, né? Porque tá uma confusão por si só isso aí. De qualquer forma, tudo isso que pintou mesmo no iPad Pro, bacana ver uma evolução. Ele é meio que nem a Apple TV, né? Porque você vê a Apple colocando funcionalidades e recursos muito parrudos para uma coisa que o software ou as possibilidades que ele oferece não deixam você chegar lá, né? Então, bacana. Onde dava para melhorar o iPad Pro, ele melhorou. O lance do Apple Pencil, isso aí do hardware mais parrudo, mais softwares profissionais chegando para ele, mas assim, tá. Vamos ver se daqui a 2 anos, quando pintar o iPad Pro, a geração nova, que vai ser com chip M3, que o Apple Pencil vai ter carregamento por proximidade, sei lá, qualquer coisa assim, né? Mas a utilidade disso mesmo está mais limitada pelo software, na verdade, do que qualquer outra coisa. Até que a Apple mude o que ela quer que as pessoas, como que ela quer que as pessoas usem o iPad e deixe a gente usar como a gente quiser e não como ela quer que a gente use, isso vai continuar limitado com uma coleira ali no pescoço do iPad, né? Pois é. Para mim, a parte mais triste sobre o iPad Pro é que ele, desde o primeiro, é um dispositivo que foi vendido na base de promessas. Não que a Apple tenha prometido alguma coisa, mas é aquela coisa, a promessa que a gente cria na nossa cabeça. Porque o iPad Pro original, ele, enfim, não tinha nem suporte a mouse, rodava exatamente o mesmo iPadOS que todos os outros, com só janelinha dividida no meio. Aí a galera falava, não, esse iPad grande aqui, com certeza a Apple tá fazendo alguma coisa pra ele. Lá no futuro ele vai rodar apps profissionais. E toda a versão era a mesma coisa. Não, lá no futuro vai ter alguma coisa, vai ter uma utilidade pra esse iPad. E meio que tá assim até hoje, né? Agora tem o Stage Manager que a gente fala, ok, a Apple está fazendo algo pra esses iPads mais parrudos, mas tá longe, ainda falta coisa, ainda tem mais coisas que precisam ser melhoradas. Então, de novo, é um dispositivo assim de promessas, que fica naquela, ok, tem o M2, agora a Apple tá fazendo alguma coisa para tomar proveito. E a gente vai comprando e espera e nada acontece, ou acontece a passos de tartaruga. Vamos ver qual vai ser o futuro aí agora com o Stage Manager chegando, se a Apple pro ano que vem com o iPadOS 17 vai levar isso além, esse gerenciamento de janelas para um outro nível, porque a gente já viu que tem bastante limitação do jeito que está sendo implementado hoje. Mas acho que a minha grande crítica ao iPad Pro especificamente, porque eu acho que para os outros iPads, para o público deles não faz muita diferença, mas a própria Apple não dá a atenção para o software do iPad que ele precisa ter. A própria Apple até hoje não lançou nenhuma versão básica do Final Cut, uma versão básica do Logic. Tipo, é a Apple, é o tablet da Apple. Acho que eles deveriam ser os primeiros a falar, tá aqui os potenciais que esse produto tem. Lancem softwares de nível desktop para ele. A Apple não faz isso, então não tem nem como cobrar a Adobe ou qualquer outra empresa de fazer um software nível desktop para iPad, porque a própria Apple não tá fazendo isso. E é muito triste, porque é um produto com potencial, mas que parece que nem a empresa sabe direito o que fazer com ele, como encaixar ele no meio de toda essa bagunça que virou a linha de iPad. Mas temos aí outro novo iPad para comentar, que é o nosso querido iPad Boy. Então vamos lá, vou dar uma pincelada rápida. O iPad Boy, ela basicamente adotou o visual diferente ali dos iPads mais modernos, tirou o botão Home agora o Touch ID foi lá para cima, né? Ele tem compatibilidade com o Apple Pencil de primeira geração, que por si só já trouxe aí uma polêmica sobre compatibilidade. Por outro lado, né, de coisas que eu achei muito bacanas e eu acho que o fato delas serem bacanas também trouxe uma polêmica, que é o seguinte, a câmera foi parar no topo da tela se o iPad estiver deitado, estiver ali no modo paisagem e não retrato, que é como, por exemplo, até no próprio iPad Pro se manteve. Então hoje, se você for usar um iPad Boy, o iPad 10, né, a versão nova do iPad, num teclado, a câmera fica exatamente onde ficaria a câmera ali no MacBook Pro, enfim, em laptops, né? Ela lançou também uma coisa chamada Magic Keyboard Folio, que só tem para esse iPad, que é uma capa ali, proteção da parte de trás, destacável, junto com um teclado com teclas de função e trackpad. Muito bacana. A crítica foi, mas lançou isso aí só para esse iPad, porque não tem teclas de função lá no iPad Pro, que também é uma outra discussão que a gente pode ter por aqui. Ele não funciona com o Apple Pencil 2, né, só com esse Apple Pencil de primeira geração, o que significa que você precisa carregar com um cabo, o que significa que você tem que comprar um dongle, né? Então, o argumento esse foi o que eu falei rapidinho no ADT na última semana,
tá saindo bem caro comprar esse iPad mais barato, porque para usar como a Apple propõe que você utilize, o gasto é pelo menos o dobro ali de acessórios para você tirar o máximo proveito dele. Essa é mais ou menos a sua impressão também? O que você achou de modo geral? Quer já trazer alguma parte específica dessa discussão aqui pra gente depois explorar? Como é que tá pra você esse iPad na sua cabeça aí? Pois é, a ideia dele, né, um iPad de entrada redesenhado, sempre chamou muita atenção, porque a gente, antes dele ser anunciado, a gente falava, pô, finalmente o iPad de entrada vai ganhar aí um carinho da Apple, um novo design. Só que ele não é exatamente o iPad de entrada. Por quê? Porque a Apple redesenhou ele, agora ele tem o mesmo design ali do iPad Air, só que o preço dele aumentou. Ele foi de $329 para $450. Aqui no Brasil, acho que ele vai chegar por mais de R$5.000, não lembro exatamente o valor, mas é algo em torno disso. Então, não dá para chamar de iPad de entrada. Ele é um iPad do meio, que para mim já era o iPad Air, mas agora tem o iPad do meio e o iPad do meio do meio. Então, é assim que tá virando a linha de iPad. Pelo preço dele... Aí, como você comentou, você considera ali os acessórios. Eu acho que o teclado ele custa em torno de $100, aí mais em $100 do Apple Pencil. Aí, para você ter o kit completo que a Apple te vende, ele já chega na casa dos $700. Então, assim, você está pagando quase o preço de um MacBook, que lá fora você consegue já achar um MacBook Air M1 aí por $800, para ter um produto que não vai te entregar toda essa experiência. $800 é o iPad Pro, né? Exatamente, aí você compra já o iPad Pro, que tem a tela mais avançada, tem Face ID, tem ProMotion, tem toda aquela coisa arada. Então, tá meio difícil encaixar esse iPad na linha. E agora vamos falar aí dos problemas que ele tem. Primeiro, para pincelar também o hardware, ele tem o chip A14, que é o mesmo que o iPad Pro 4 usava. Então, isso já significa que ele não tem Stage Manager, a multitarefa dele é aquela mais básica do iPad OS, mas que para o público que esse iPad tenta alcançar, que é aquele usuário básico de iPad, que só vai usar para ler e-mail, navegar na internet, acho que tá ok, acho que as pessoas nem vão querer. Acho que nessa altura ter o Stage Manager é até uma coisa boa, assim, você se livra de uma bomba, porque do jeito que a gente tá vendo os bugs, acho que é melhor não ter mesmo por enquanto. Mas ele tem o chip A14, que é um chip bem rápido, mas não é o M1, não é o M2. Ele tem câmeras melhores. Tem essa questão da câmera na horizontal, que quando você coloca o iPad ali no tecladinho e tudo mais, fica mais natural para você olhar para a câmera durante uma videochamada, que essa é uma crítica já de muito tempo de quem tem iPad, que você está usando ele ali na horizontal, que agora a Apple vende iPad assim, né? Você usa ele como se fosse um laptop, só que a câmera tá do lado ali esquerdo ou direito da tela, dependendo de como você vira o iPad. E aí, quando você tá numa videochamada, parece que você não tá olhando para a pessoa, porque a câmera ela tá na lateral, não em cima. A Apple corrigiu isso com o iPad 10 e só com o iPad 10. Então, legal. Design novo, legal também. USB-C, finalmente, significa que o Lightning morreu quase que de vez na linha do iPad. Não morreu totalmente, porque a Apple manteve o iPad de nona geração pelo mesmo preço de antes. Ele continua na linha lá, porque ela viu que ficou mais caro, mas ela ainda precisava de um produto para preencher aquele espaço de iPad baratinho. Então ela manteve o iPad de nona geração lá. Então é o único que ainda tem Lightning, continua ali na linha. Mas essa mudança de porta foi questionável justamente por causa do Apple Pencil. Como você comentou, ele não funciona com o Apple Pencil de segunda geração, que é aquele que você coloca ali na lateral do iPad com ímãs, ele fica carregando e você só tira e usa. Não, o iPad de 10ª geração ele ainda usa o Apple Pencil antigo, que é aquele redondinho com conector Lightning, que tem aquela pontinha, aquela tampa que você perde. Só que para você usar ele nesse iPad, você precisa de um adaptador. Isso para mim foi assim uma das coisas mais ridículas que a Apple já apresentou nos últimos anos. Não faz sentido algum. Eu entendo, assim, não que eu entendo de achar legal, mas eu imagino as razões que levaram eles a fazer isso. Uma delas é a tela desse iPad, ela não é laminada, ela é aquela tela que tem um gap entre o vidro e o LCD. Então,
Eu acho que talvez alguma coisa de tecnologia para suportar o Apple Pencil novo teria que mudar o processo de fabricação da tela. Eles falaram, não, vamos usar o Apple Pencil 1 mesmo, para não ter que gastar com tela nova, pode ter sido isso. Mas, pô, podia ter lançado um Apple Pencil 1.5 USB-C. Acho que seria menos feio do que você ter uma canetinha que você tem que ligar no adaptador, ligar no cabo. Cara, esse iPad é feito para estudante. Imagina o tanto estudante perdendo adaptador e... Nossa, acho que vai ser uma bagunça isso. Não foi legal. Acho que foi sim, uma decisão bem errada da Apple de ter escolhido manter o Apple Pencil 1 com Lightning, mas aí que você tem que comprar o adaptador se você vai usar. Enfim, é uma bagunça. Isso ficou bem questionável. Existe uma forma de parear o Apple Pencil com o iPad sem ser pela entrada Lightning? Não, você tem que ligar no cabo pra parear. Só o novo, que daí você encosta ele lá no ímã, ele já reconhece, né? Tá. Mas nesses outros, você precisa necessariamente ligar o iPad. Então, assim, né, você precisa ter o adaptador para usar. Você tem o Apple Pencil já na sua casa, você vai ter que gastar, acho que, não sei se ele custa 10, 20 dólares lá fora, aqui acho que em 100 reais, só para poder usar o Apple Pencil que você já tem em casa, porque a porta não é compatível. A Apple também não lançou um Apple Pencil novo. Pô, pelo menos para as pessoas que vão comprar agora, lançasse um modelo com USB-C, que daí ok, fica aquele pirulitão ridículo lá, mas você não precisa de adaptador, você liga ele direto no iPad e é uma coisa que a gente já está acostumado agora com USB-C. Não, eles conseguiram piorar o que já era estranho. Então, eu não consegui entender isso, não fez sentido para mim. Então, esse iPad, e agora daí depois a gente pode entrar nas peripécias da Apple com a linha de iPad. Eu não consigo ver o que a Apple está tentando fazer, porque agora a gente tem iPad de entrada, iPad mini, iPad 10, iPad Air e 2 modelos do iPad Pro na linha. Então, assim, a linha de iPad está ficando cada vez mais confusa. Lembrando que o iPad, como eu comentei, tem o 10 e você falou? O 10 e o 9? O 10 e o 9. Exato. Então, tem isso. Eu queria só voltar esse negócio do Apple Pencil, porque é importante o seguinte. É impossível, então, eu usar o Apple Pencil no iPad se eu não comprar esse dongle, esse adaptador para usar como Lightning. Porque ele é USB-C. Até onde a gente sabe, sim. Tá, porque eu acho esse caso, de todos os que a gente viu de carregador, de não sei o que lá, é o mais grave, porque, por exemplo, o iPhone vem sem carregador na caixa. Faz sentido o argumento de que alguém em algum lugar tem, exceto a galera que não tem, é uma pena e gasta dinheiro, é um saco, a gente odeia gastar dinheiro, ok. Outra coisa é ser impossível eu usar o produto, porque aí sim é a configuração plena de venda casada. Você só consegue usar o negócio se você comprar esse adaptador, né? Porque, por exemplo, se você conseguir parear o Apple Pencil de algum outro jeito, aí ok, porque geralmente quem tem um iPad também tem um iPhone, carrega lá o Apple Pencil no iPhone, é terrível, vira o pirulitão do mesmo jeito, mas ainda assim funciona, né? É uma experiência ruim, mas funciona. Mas a partir do momento que você não consegue utilizar, se você não comprar, a solução é o quê? Se você tem lá no seu Apple ID que você tem um iPad, o iPad Boa de 10ª geração, aí se você for comprar Apple Pencil, a Apple te dá o carregador. Que eu aposto que vai ser uma coisa assim. O Brasil já deve... Sim, semana que vem, eu vou fazer um follow forward aqui. Semana que vem a gente vai falar sobre processo coletivo, ou sei lá, Senacom ou Procon em cima da Apple por causa disso, porque eu acho que esse caso sim configura a venda casada. Eu não sou advogado, corrijam a gente aqui se eu estiver errado, mas mais do que o carregador, mais que outra coisa, esse é o caso mais grave que eu já vi desse tipo de incompatibilidade técnica do negócio tiro da caixa, né? Mas é uma pena. Agora, um exercício que eu queria fazer aqui com você é o seguinte, né? Você falou sobre a confusão da linha, a Apple tem um guia que foi publicado em tudo quanto é site, apareceu essa foto, que é a interface da Apple, assim, qual iPad é o iPad certo para você, o iPad mais apropriado, o correto para você. Então tem lá, o iPad Pro. É a experiência mais iPad possível com a tecnologia mais avançada. iPad Air. Performance séria num design fino e leve. iPad 10ª geração. O novo iPad, nem falamos das cores, o novo iPad colorido para as coisas que você faz todo dia. iPad 9ª geração. Tudo que é mais de essencial para um iPad mais barato, mais fácil de pagar. E o iPad mini, a experiência completa do iPad feita para caber numa mão só.
Vamos tentar fazer um exercício rápido aqui, porque a gente já sabe que está chegando no finalzinho do episódio, que é, para quem que... Vamos inventar uma pessoa que for utilizar cada um desses iPads. Para quem que é o iPad Pro, por exemplo? Vamos começar ao contrário. Para quem que é o iPad Mini? A pessoa fala assim, tenho... vamos falar em dólares, né? Tenho 500 dinheiros aqui para gastar num iPad. Eu compro o iPad Boy, né? O 10º de nona geração. Compro o iPad Air, se for um pouquinho mais, ou o iPad Mini. Para quem que é o iPad Mini nesse caso? Olha, eu falo que eu sou um usuário de iPad Mini e por que eu tenho um iPad Mini? Porque eu não vejo sentido em usar nenhum outro iPad para trabalhar. O meu uso de iPad é navegar em rede social, é dar uma olhadinha no Twitter e para isso o iPad Mini é ótimo. Ele é um livrinho, ele é portátil, pra você usar ali no avião, para você ler na cama, para abrir um livro. Ele é legal para isso. Então, para quem não se importa com nada de iPad, para quem já tem seu computador, gosta de usar computador, mas quer ter ali um tablet para, de repente, ouvir música, ver um vídeo na cama, no sofá, levar numa viagem, o iPad Mini ele tá ali para isso. Você usa ele com acessórios? Com teclado Bluetooth, coisa assim? Não, eu uso ele realmente só no modo iPad. Tá, então numa emergência, numa emergência a gente faz o que a gente precisa, mas ainda assim, no dia a dia... produzir um texto para o 95 Mac, por exemplo, postar a partir de lá. Tarefa muito chata e impossível ou tarefa impossível? Não faço. Eu realmente acho ele pequeno demais para qualquer outra coisa que vá além de navegar. Então ele é meu dispositivo de cama, assim, que eu uso para só fazer a navegação básica mesmo, consumir conteúdo, mídias sociais, produzir. Dá para fazer, mas é complicado. Por sinal de fumaça deve dar algum jeito de postar também, mas é muito mais complicado, né? Então... Agora, a gente chega no iPad Boy. Tem o 10ª e o 9ª geração. O de 10ª geração, só ele, sem acessórios. 10ª geração, custa $450. O que, pensando bem, o iPad, o primeiro lá em 2010, foi lançado a $500, não foi? Isso, era 499. Tá, ok. Então, é um argumento que a Apple pode usar. Bom, tá mais barato do que há 10 anos, né? Mas enfim, vamos tirar essa parte. De 10ª geração, $450. E o de 9ª geração, $330. Para quem que é cada um desses? Esses aí tem uma boa disputa, né? Porque o iPad de 9ª geração, acho que o maior problema dele acho que não é nem o design, porque pelo preço dele, acho que quem tá comprando nem se importa de ter aquele design antigo, com botão home e tudo mais. Mas é que agora, né, ele já tá com um chip um pouquinho mais antigo, A13. Então ele é realmente assim, para quem quer um iPad pro básico. Acho que principalmente estudante, né? Estudante geralmente quer ali alguma coisa para escrever, para fazer desenhos, quer usar o Apple Pencil, mas não quer gastar com os modelos mais caros. Tem aí esse iPad de entrada, $329, roda o iPadOS mais recente, embora não tenha o Stage Manager, mas é um iPad que ainda deve durar bastante. A gente sabe que os iPads eles vão longe em atualização, mesmo com um chip um pouco mais antigo. Então, para quem não está a fim de gastar, mas quer de repente ter o primeiro iPad... O iPad de 9ª geração tá aí disponível para isso, ainda suporta lá o tecladinho antigo da Apple, que é o Smart Keyboard, que não tem trackpad, mas já dá para quebrar um galho. Eu tenho um iPad Air 3, que é o meu iPad, que é o último Air que ainda teve o Home Button antes do redesign, e eu uso ele com o Smart Keyboard. Ele sim é um iPad quebra-galho. Quando eu preciso de algo que de repente não tô com o meu MacBook, mas preciso escrever alguma coisa, aí ele tá ali com o tecladinho, é mais útil do que o Mini, porque né, com a tela um pouquinho maior, dá para você produzir mais coisas com ele. E aí o iPad 10 já fica para quem realmente se importa com ter o design mais novo, para quem se importa aí com ter a tela um pouquinho maior, que não é tão maior assim, mas né, agora você tem ali a tela que vai de uma ponta a outra, tem câmeras um pouquinho melhores. Então, para quem né, quero gastar já para ter um produto mais novo, que vai durar mais, com chip mais moderno, tá aí o iPad 10, mas para quem é estudante mesmo, acho que o 9 continua sendo uma opção legal. Isso sem acessórios, né? Só ele por si só. E isso sem os acessórios, porque como a gente comentou, quando você começa a colocar acessório, aí o preço dispara bastante. Que eu vejo, por exemplo, eu sei que as pessoas adoram cores, né? Então tem a crítica ao iPad era o lance de que, né, você tem um iPad mini que tem as variações de cinza e dourado que a Apple faz, que é tudo mais ou menos a mesma cor. O iPad Air também é tipo a estratégia dos iPhones Pro, na verdade, né, que é uma cor um pouco menos saturadona. E as cores do iPad são 3 opções, fora a prata, que devem ser as 3 cores que mais vendem, por exemplo, na linha dos iMacs, né? Que a gente vê
Que tem o amarelo, tem o rosa, o vermelho, e tem o azul, que é um pouco mais saturado do que o azul do iPad Air. Então, para quem for comprar o básico, está comprando o design novo, que é basicamente o mesmo do iPad Air, né? Menos tecnologias, mas ainda assim o design novo, e as cores, que mesmo no caso do iPad Air não tem essas cores tão saturadas. Aí eu penso, poxa, né? Aí o iPad, o de 10ª geração, basicão, sem acessórios, 450. O iPad Air, que vai te trazer um pouco mais de hardware, $600. Mas nos dois casos, o proveito você vai tirar de verdade se você comprar os acessórios, né? Então não dá para fugir dessa compra, né? É exatamente isso. Porque a Apple, se você entrar no site da Apple, quase todas as imagens desse iPad são com os acessórios. É com o Magic Keyboard, com o novo Magic Keyboard Folio. Então, para você ter a experiência completa desses iPads, você vai precisar dos acessórios. Não tem como fugir. E aí o preço vai muito acima. E agora, por exemplo, fica difícil diferenciar. Dá para diferenciar, mas fica complicado você indicar iPad 10 versus iPad Air, porque eles já estão numa casa muito parecida. Tipo, ok, o iPad Air a gente sabe, ele tem o chip M1, é mais rápido, ele tem o Stage Manager, mas quantas pessoas se importam o suficiente agora para, ao invés de gastar $450 no iPad 10, gastar 600 no iPad Air para ganhar um pouquinho a mais de desempenho e um gerenciamento de janelas que a gente sabe que é um desastre, que muita gente nem vai usar. Então, assim, sabe, acho que esses dois produtos tinham que ser um só. Tinha que ser só um iPad do meio ali, mas agora a Apple tem 2 iPads do meio e por mais que o iPad Air seja melhor, ele não é tão melhor assim que o iPad de 10ª geração. Ele não tem ProMotion, ele não tem Face ID, então tá meio estranha essa linha. Fica difícil justificar o upgrade pro iPad Air com a chegada desse iPad 10. Quanto mais hardware ele tiver, maior a necessidade de você usar os acessórios para tirar proveito desse hardware, né? Porque, assim, digitar com a pata na tela ali no iPad Air e usar, não usar o mouse para fazer algumas coisas que você conseguiria tirar mais proveito do mouse, tudo isso te empurra para comprar acessórios, né? A gente chega, por exemplo, agora no iPad Pro, $800 versus 600 ali no caso do iPad Air. Para quem que é essa pessoa que tira proveito do iPad Pro? Aí a gente pode falar até usando os acessórios e tudo mais, mas para quem que é essa pessoa e que usa o iPad Pro do jeito que a Apple propõe ou tira esse proveito todo do hardware que ele oferece? O iPad Pro é pro nosso amigo Barba, que é a única pessoa que ainda se esforça para trabalhar com o iPad, porque olha, eu acho que precisa de uma coragem. Eu já tentei trabalhar com o iPad várias vezes, eu não consigo. Eu sei que tem gente que consegue, já se acostumou, se dá bem, mas eu ainda acho mais fácil resolver tudo pelo Mac. Até porque volta no que a gente falou. Acho que o software do iPad ainda tem uma deficiência muito grande. Por mais que você compre o teclado com o trackpad, o mouse, e você tem o USB-C que você pode plugar, monitor, pode plugar tudo, tem problemas que o Mac já faz melhor. Se você usasse a justificativa de mas o iPad Pro é mais barato, é mais ou menos porque a partir de $800. Se você vai somar o Magic Keyboard, que acho que custa $320, alguma coisa assim, já são mais de $1.100. Ou seja, você já está passando do preço de um MacBook de entrada que roda macOS, que já vem com teclado e trackpad junto, que você não precisa comprar separado, que já tem a câmera na horizontal. Então, assim, o iPad Pro, eu acho que ele é o iPad para designer. Para quem realmente leva a sério a questão de desenhar, de usar o Apple Pencil, para quem trabalha com isso profissionalmente. Para quem quer usar como um laptop, aí eu acho que ignora o iPad Pro e vai direto pro Mac, porque é mais negócio. Quanto mais eu penso sobre ele, mais me parece que ele é tipo o Apple Watch Ultra, que vende pelo aspiracional de você ser a pessoa que vai fazer tudo isso. Você não vai fazer, mas você acha que vai estar mais habilitado a fazer tudo isso só porque você comprou esse hardware. Não, a habilidade vem de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Exato. Então, inclusive eu vi alguém, acho que foi o Mark Gurman, que falou que ele acha que cada linha deveria ser reorganizada e eu não sei se ele comentou, se alguém comentou em cima disso, sim, tinha que ser o iPad, iPad Pro e iPad Ultra. Então o iPad mantém o iPad Air virar o Pro e o Pro virar o Ultra, para simplificar essa escadinha de produtos e até deixar isso em linha com o que parece que vai ser o resto da linha, que falaram também que os iPhones também vão ganhar o nome Ultra aí nas próximas gerações e tudo mais.
Eu acho que o que é bacana desses lançamentos todos, o iPad indicou o caminho que todo o resto da linha vai seguir. O negócio da posição nova da câmera, teclado com trackpad e tecla de função, né? É absurdo que nessa geração o iPad Pro não ganhou essas coisas, mas é claro que ele vai ganhar. Espero que na próxima geração, eventualmente, senão né? vai ficar feio, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe que assim que eu entrei lá no Loop Infinito, foi justamente quando saiu o primeiro iPad Pro, eu comprei 100% a ideia de abandonar o meu Mac e trabalhar só no iPad Pro, e isso funcionou até certo ponto, né? Por exemplo, tem coisas que hoje estão resolvidas, né? De fazer edição, por exemplo, de podcast no iPad, especialmente usando o Ferrite, que é um aplicativo de edição de áudio, mas que foi cada vez mais migrando aí para apelar para esse público de edição especificamente de podcasts. Não tinha nada colaborativo de Office ou até no Photoshop, putz, era uma piada, era só para você corrigir, tirar pinta de rosto na foto, assim, não funcionava para nada além disso. Então, quando o meu trabalho ficava exclusivamente no consumo de conteúdo e na geração de roteiro para gravar o loop matinal e depois fazer a publicação com um monte de shortcuts, eu construí ainda era o workflow, né, que era o aplicativo era separado, né, não era da Apple ainda. Funcionou, a volta era muito maior para fazer as coisas, mas o iOS era mais divertido de mexer do que o macOS e eu estava mais empolgado para empurrar o caminhão ladeira acima só para ver se funcionava. Funcionou. A partir do momento que eu precisei começar a trabalhar com colaboração, que eu voltei a trabalhar com publicidade, então era um processo que envolvia mais pessoas, né, documento que vai para lá e para cá, passei a voltar a mexer mais no Photoshop, aí eu precisei necessariamente voltar a usar o Mac, eu fui migrando aos poucos para o Mac, a ponto do iPad Pro até hoje está encostado, tá aqui no armário, tá a 6 passos aqui de mim, deve estar no iOS, sei lá, 13, tá parado no tempo. Virou um produto encostado, porque eu não comprei as versões novas. As versões mais novas, claro, teve essa transição toda de hardware e tudo mais, mas ainda assim funcionou pela metade. Quando eu comprei a ideia de trabalhar inteiro ali nele, eu precisei deixar de fazer coisas para eu conseguir usar só o iPad. Quando precisou de um pouquinho a mais, aí foi hora de voltar para o Mac. Então, esses problemas, de certa forma, se mantêm, né? A linha só está um pouco mais confusa de 2015 para cá, né? Exatamente. O problema do iPad, de novo, é software. O iPad ele já tem o hardware potente, ele já tem acessórios completos, ele precisa de um software completo. É o que está faltando para o iPad. Eu também, como comentei, já tentei falar, não, vou trabalhar com o meu iPad, e o meu trabalho não é nada assim super de outro mundo. Eu escrevo textos, então uso WordPress, é algo que dá para fazer no Safari do iPad, faço umas edições básicas, mas aí é a complexidade de fazer isso no iPad, porque ali, agora, algumas coisas, como você disse, já melhoraram, a Apple já deu um tapa ali para tornar a produtividade do iPad um pouco melhor, mas na época que eu tentei fazer o teste, e isso ainda acontece hoje, mas menos, tinha vários sites que não funcionavam direito no Safari, aí você já passava raiva. Aí para você renomear uma foto que você baixa, acontece muito, a gente pega uma imagem na internet, precisa renomear ela por questões de SEO, para subir para o site e tudo mais com o nome certinho. Daí você salvava no iPhotos, você tinha que ir do Fotos para o Files, daí no Files você renomeava, aí você arrastava para o iPad, para o Safari, e não tinha janela, né? Você tinha que ficar, troca de aplicativo, muda de aplicativo, volta para o aplicativo, sabe? Sendo que no Mac tá tudo ali, é mais fácil, então você consegue usar? Consegue, mas tem a curva de aprendizado, tem esse tempo a mais para você fazer as coisas, e, de novo, os aplicativos incompletos. Eu também tentei usar o Photoshop do iPad, só que eu não sei como que tá hoje, porque eu nunca mais usei, mas na época que eu usei, ele não suportava aquelas Smart Layers, que é, por exemplo, você pegar um mockup, que ele já vem todo pronto, você clica ali, ele abre uma layer só para você trocar a tela dele e tudo mais. Não tinha isso no Photoshop do iPad, que supostamente é o Photoshop completo, né? Mas completo, mas nem tanto. Então, começou a ficar inviável, e é muito mais fácil eu abrir meu Mac e já usar com janela, com Photoshop completo e tudo. E eu não consigo pensar em comprar. Eu provavelmente vou acabar comprando um iPad Pro para dar uma nova chance. Eu tô pensando em fazer isso, para ver como é que tá a experiência e tudo mais. Até porque eu não tenho nenhum iPad com Stage Manager e eu quero testar isso para poder falar melhor sobre. Mas é um produto que eu não consigo encaixar no meu fluxo de trabalho. Eu não consigo justificar ele. Eu até acho engraçado, de vez em quando eu vou trabalhar num coworking só para sair um pouco de casa. E da última vez que eu fui,
eu vi um cara usando um iPad Pro de 12.9 polegadas, ele tava com o Magic Keyboard e tudo. E aí, quando eu vi, eu falei, nossa, ele tá acho que usando o Illustrator e tal. Aí eu dei aquela espiadinha e ele tava usando o iPad de sidecar do Mac dele do lado. Então assim, por quê? Porque não tem software de verdade pro iPad. O cara comprou um tablet super caro, que é o valor de um Mac, pra poder usar ali de touchscreen do computador dele. É a utilidade do iPad Pro. Pois é, né? E aí me vem a piada inevitável da Apple tentando, ó, sei lá, 6 anos, falar, what's a computer? Não, né? O trabalho assume muitas formas, compre o que você quiser, mas assim, não é bem isso, né? Na prática, a linha de iPad tá bem confusa e tudo indica que vai continuar confusa, né? Esse que é o problema. Por outro lado, a parte bacana é o quê? Nunca foi tão avançado você usar qualquer iPad. Esse é o problema? Mas é a solução também, né? Dá pra você fazer muita coisa hoje comprando, por exemplo, só iPad de 10ª geração e você vai conseguir tirar proveito mais bacana do que de nona, design atual e tudo mais. Essa parte da confusão a gente discute sobre isso aqui, mas não quer dizer que nenhum desses produtos sejam ruins, eles não são confusos, né? Então... exatamente. O pessimismo é só da gente que analisa mais essa parte, a minúcia aqui da operação da Apple, qualquer coisa, mas pra comprar, se você ficou a fim de comprar, compre e seja feliz e fala pra gente como é que você vai tirar proveito, pode até ajudar mais gente aqui a entender como a Apple diz, qual iPad é melhor pra você, né? Exatamente, mas acho que se eu fosse mexer na linha de iPad, eu ia deixar só o iPad 10, o iPad mini pra quem quer um iPad menorzinho e o iPad Pro, e acabou. Acho que não precisava do iPad Air e nem desse iPad 9 que continua ali, que a gente sabe que a Apple só manteve pra dizer que tem um iPad por $329, porque ela não quis deixar o novo nessa casa de preço. Mas tanto o iPad Air e esse iPad 9 podiam desaparecer da linha. É Apple de Tim Cook. O iPad 10 leva a pessoa até a loja. Aí você fala, putz, não vou gastar 500 pau nesse iPad aqui que não faz nada se não comprar acessório. Mas peraí, então tem esse aqui de 330. Então a Apple fatura 330 ao invés de 0, que seria nessa situação, né? Então a gente sabe que há muito tempo que essa estratégia dele funciona, o que é uma pena esse expand hardware que a gente vem na linha, que ela expande cada vez mais pro lado. Resta saber funciona até quando, né? Pois é. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/20 ou dá uma espiada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer a ExpressVPN por mais uma vez ter patrocinado esse episódio aqui, a você que nos escuta e deixa reviews, avaliações, recomendações, fala sobre a fonte para que mais gente possa descobrir aqui o podcast e se informar melhor nesta semana sobre qual iPad vale ou não a pena comprar. E claro, também, Felipe, muito obrigado por mais uma vez estar por aqui, por mais essa semana. Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar pelo @Felipe Exposto. E lembrando, mais uma vez, semana que vem já temos um encontro marcado na vida real, né, Marcos? É isso aí, dia 5 de novembro, é um sábado, a partir das 7 da noite, no Sylvester Bar, que fica em Pinheiros, Rua Maria Carolina 745, vai rolar um encontro para comemorar 300 episódios publicados do ADT e também, claro, o fato da existência da Gigahertz, para que a gente possa falar sobre mais assuntos bacanas, produtividade, enfim, a gente publicou nesse último fim de semana mais um episódio do Lado B, com uma convidada especial surpresa, que eu não sei se o Felipe teve tempo de escutar. Eu escutei como ouvinte, achei bom legal. O que você achou, Felipe? Eu escutei, eu gostei. Eu vi o papo de vocês sobre helicóptero no final, foi bem diferente. Pois é. Então escutem. Por lá tem o Olá Mundo também, de programação, desenvolvimento, especialmente iOS e macOS. Tem bastante coisa para vocês conhecerem. Então a gente vai comemorar a existência disso tudo no sábado que vem, dia 5 de novembro, no Sylvester Bar. Esperamos por todos vocês por lá. Beleza? E para falar comigo no Twitter, sou @MVCMendes, apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz, apresento o Bolha Dev, um podcast diário da Alura, um noticiário diário de segunda a sexta de tecnologia, inovação e desenvolvimento. Escrevo também no ifeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e a gente volta na semana que vem. Um abraço e até o próximo episódio.